Fala galera, ó, mais uma vez estamos aqui naquele papo descontraído de sempre, né? Aquele papo que vocês já conhecem, episódios de verão. A gente sai do estúdio, visita grandes amigos, vai na casa do brother, vai no negócio, vai na praia, no açaí, no dojo, vai rolar uns encontros no dojo. E hoje eu venho naquela que, pra mim, eu acredito que seja a referência hoje do jiu-jitsu, né? Como é que eu posso dizer? Fightwear, né? Fightwear, né? A parada do... A gente começou com Fightwear, mas a gente é mais especializado hoje em kimono mesmo, mas a gente desenvolve toda a linha. Tá aqui já me dando aqui um aporte aí, um suporte nas palavras. MXA, que é desde, não sei, ele vai falar ainda o ano que foi iniciado, mas para mim sempre foi aquela referência dentro do estado, dentro do Nordeste, dentro do Brasil. E hoje a gente aporta aqui no escritório de Max Carvalho, na MXA, no escritório aqui. Você está vendo aqui, já tá ali já, né? Já tá ali a MXA rolando, e é isso. É episódio de verão, segundo episódio de verão, diretamente da MXA. É com prazer e orgulho e satisfação que eu entrevisto hoje Max Carvalho. Meu irmão. Salve aí, meu irmão. Desculpa aí como é que eu posso dizer? Desculpa aí eu estar invadindo aqui o seu espaço, né? É isso, mas é por uma boa causa, nós, né? Uma honra para nós aí. E parabenizar você aí pelo trabalho, que não é de hoje, né, Xandão? Você já vem aí trabalhando com a mídia já faz um tempo. Eu acho que você é um dos pioneiros aí a trabalhar com a mídia no jiu-jitsu aqui em Pernambuco, e a gente precisa muito disso, cara. Precisa de cada vez mais que a mídia se junte também, se ajudem para difundir a nossa arte, que é tão incrível, né? É isso aí. Então, vocês... eu tô aqui com o Max, você já sabe como é que funciona aqui o X-Fight Podcast, né? Eu falo, eu entrevisto, eu opero, a gente aqui é mil e uma utilidade, viu, Max? Perfeito. E minha pergunta, né? Sempre começo com essa pergunta, eu sempre inicio com... Já meio que um bordão, se tornou um bordão meu e do X-Fight. Quem é Max Carvalho? Max Carvalho, nasceu em 1972, tenho 52 anos. Nasci em Recife, mas sou de origem de família do sertão, né? Meu pai, juiz de direito, minha mãe advogada, uma família numerosa que saiu do Exu, Pernambuco, veio se estabelecer em Recife. E eu tenho muito orgulho dessa origem, sempre que posso estou no sertão também para recarregar as energias. E que é um apaixonado por esportes, né? Eu descobri o esporte com 6 anos de idade, no judô, na Associação Nagai. Um abraço aí para Sensei Tadao, que foi meu primeiro professor, Sérgio, Luana, Silvio, essa galera toda. Então são responsáveis direto pela minha paixão pela arte marcial. Depois disso eu pratiquei outras atividades também, né? Saí do judô porque fazia judô na escola, treinei judô por uns 5 anos e aí acabou o judô na escola. E aí a gente entrou pro taekwondo, depois boxe tailandês, e aí encontrei a capoeira, né, na faculdade aos 19 anos. E estou até hoje na capoeira, são 32 anos no grupo Chapéu de Couro do Mestre Curisco, que tenho muito orgulho, muita honra de participar. É uma capoeira diferente, uma capoeira, como a gente chama lá, uma capoeira autoral, uma capoeira genuinamente pernambucana, e que a gente tem muito orgulho de representar também. Todo mundo já mais coroa ali jogando aquele joguinho miudinho, mas a velha guarda. sempre na atividade. Então todas as segunda e quarta a gente está lá. E conheci o jiu-jitsu, na verdade, através do Gutenberg Melo. Foi o primeiro tatame de jiu-jitsu que eu entrei, treinei lá por 10 meses, não diretamente com o mestre Gutenberg, mas com Charlie dos Anjos, foi o meu primeiro professor, ele ainda era faixa roxa, isso foi em 94, eu entrei na capoeira em 92, aí quando veio ali aquele boom, né, do UFC com Royce Gracie, que eu vi aquilo lá, a gente não sabia o que poderia acontecer numa luta após ir pro chão, e o Royce foi lá e finalizou todo mundo, eu disse, eu preciso fazer aquilo, cara, aí fui procurar. E aí foi ali, na época, era na frente do Socaldinho, na Avenida Conselheiro Aguiar. No Pina. No Pina. E aí eu treinei por uns 10 meses lá. Primeiro eu treinei com o Charles, uns 4 meses, logo em seguida ele saiu. Na época eu nem sabia o que tinha acontecido, eu só sei que ele saiu e eu terminei treinando com Boca, Moacir Boca. E Boca era faixa azul na época ainda. Mas aí... namorava e terminou que minha namorada engravidou, a gente casou e eu precisei escolher. Então, como eu já fazia faculdade na Universidade Católica, eu tive que optar pela capoeira. E o jiu-jitsu ficou esquecido. Mas aquela sementinha foi plantada, né? Lá atrás ainda. Lá atrás. 1994.
E em 94 nasceu meu filho também, e a gente começou realmente a se dedicar mais a essa paternidade, comecei a trabalhar. E depois de muito tempo, né, eu trabalhei aqui com algumas situações de eventos, né, a minha família do sertão, eu também gostava muito da vida da roça, né, do campo. Então corria vaquejada e comecei também organizando os eventos de vaquejada. A gente lançou a marca do Parque Araguaia junto com um primo, né, que era sócio também, que a gente fez vários eventos de alto nível de vaquejada. E aquilo foi minha primeira experiência com lançamento de marca, né? E aí, por causa desse trabalho que a gente fez lá, o meu tio, que era o patrão de todo mundo lá, O grande mentor, né? o grande mentor da história, recebeu uma proposta para ir para Angola. E nesse meio tempo eu me coloquei à disposição. E aí a gente foi lá para montar mais uma operação. E aí a gente lançou a marca Casa Com, que era um home center, né? Fazia material de construção, tudo para casa, no final terminou. Uma Ferreira Costa lá em Angola. Uma Ferreira Costa em Angola, exatamente. A gente montou 4 unidades lá. Então foi Luanda, Lobito, Lubango e Uambo. Então a gente deixou esse legado lá. A marca continua, a empresa ainda existe lá em Angola, muito bem representada também. Na minha volta para cá, passei 7 anos em Angola, quando eu voltei para Recife, a minha ideia já era lançar uma marca própria, uma marca que, na verdade, a ideia não era só uma fightwear. A ideia era trabalhar mais com o surf, porque também, desde os 14 anos que eu pego onda e, poxa, meu sonho era ter uma marca de surf. O que me impedia, que me deixava assim, em dúvida de continuar com a ideia da surfwear, é que realmente naquela época que a gente chegou, né, há 15 anos atrás, o mercado do surf já estava bombando, Bali, então já tinha tudo, porra, né? Então, poxa, eu Seaway, queria uma coisa mais inovadora. Então já tinham muitas marcas de Caruaru, de Santa Cruz, de Rota do Mar, todas já estavam bombando. Eu disse, vou ser mais um nesse mercado. Foi aí que surgiu a ideia de fazer meio que, vamos começar aqui com a Fight Surf, né? Aí foi quando a gente lançou a ideia da Fight Surf, porém, logo em seguida do lançamento da marca, que foi em 2010, final de 2010, acho que acredito que foi em 2011, a luta de Vitor Belfort com Anderson Silva. Quando a gente viu que aquilo ia ser transmitido ao vivo pela Globo, a gente viu, vamos direcionar tudo para o fight. E ali a gente definiu realmente que seria uma fightwear. Começamos fazendo bermuda e camisa, e aí depois a gente começou o processo de fabricação de kimono. E aí estamos aqui até hoje. O homem, olha, vocês já notaram aí, né? Notaram aí que o homem tem história, e eu sou encarregado e incumbido de destrinchar essa história parte por parte, viu, Max? A gente tem aí 1h30, 2 horas de conversa. As pessoas precisam entender por trás da MXA o que é, quem foram as pessoas. E esse início, né, brother? Lá atrás, né? Natural do sertão Exu, terra boa, viu, velho? Terrinha boa, porra. Terra do Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Bárbara de Alencar. Aquele safoneiro daqui, como é o nome dele? Que é bem famoso. Santana. Ele é de lá também. Não. Santana é primo rei. É teu primo, é? É parente. Ele chega a ser parente da gente ainda. Santana, eu não sei se ele é de lá ou se a origem dele é de lá. É do Ceará, eu acho, né? Ali na região, que a família da gente estava ali entre Crato, Juazeiro, Exu, Serrita. Entendi, aquela região ali, terra boa. Então, primeiro de tudo, nasceu em Recife, aí veio pra cá, como todo grande filho de sertanejo, né, vem pra cá pra estudar, vai pra capital pra estudar. Foi esse o princípio da tua vida para Recife, da tua família para Recife? Ou a tua família já era instalada aqui em Recife? Não, teus pais moravam lá e não, vamos mandar nossos filhos aí para Recife para estudar. Aí foi o motivo da tua vinda ou não? Já era todo mundo aqui instalado em Recife? Não, na verdade, o motivo da vinda, o pessoal já era estabelecido lá. Meu avô chegou a ser prefeito em Exu, enfim, teve todo um processo, né? Enfim, de transição para cá e foi, infelizmente, por um motivo que não é tão saudável, né? Porque a família tinha muitas desavenças, teve uma guerra de família muito famosa, né? Saiu Fantástico, Globo Repórter, isso tudo. Entendi. Que a gente tenta deixar no passado, mas esse foi um dos principais motivos.
foi exatamente trazer a família para cá, para sair desse foco. daquele foco lá de confusão, e que graças a Deus se resolveu. E no final, hoje a gente tem até grandes amizades nas duas famílias, né? Aconteceu também aquele caso como aconteceu em Floresta, né? Isso, exatamente. Hoje em dia tem Ferraz casado com Novaes. Da mesma forma, eu sou Alencar e Sampaio também, no caso, porque minha mãe era Alencar, meu pai era Sampaio, então a gente já chegou aqui, já nasceu nesse processo de apaziguamento, e graças a Deus tudo está fluindo bem, e não existe mais nada que remeta àquele passado, né? Então a ideia foi justamente da família, teu pai, um cara muito centrado, e disse, não, vamos sair dessa confusão, vamos para Recife. Na verdade, meu avô, né? Meu avô foi quem veio, trouxe os filhos todos para cá, e aí muitos se formaram, né, em direito, outros engenheiros, mas a família tem uma linha muito forte ali na área jurídica também. Na área jurídica. Isso. Teu pai é jurista? Meu pai era juiz e minha mãe era advogada. Advogado. Isso. São vivos ainda, teus pais? Meu pai já são falecidos. Já são falecidos, né? E aí vocês vieram morar onde aqui? Já caiu aqui em Boa Viagem? Ou... Não, a gente, em primeiro lugar, a família se estabeleceu no centro da cidade, e depois foi para Iputinga. Sim. Então era ali Jardim Santa Helena, era praticamente o interior ali também, né? Naquela área ali da Caxangá e tal, então era muito legal. A minha infância foi muito na rua, né? Uma infância que eu... Saudável, totalmente saudável ali. Que hoje em dia, irmão, a infância da criança, da molecada de hoje não é infância, não. A infância foi a minha, foi a sua. É diferente, né? Então a gente tinha uma liberdade e uma autonomia, uma segurança para andar na rua, que era... Todo mundo ali gostava de brincar, jogar bola na rua, cuscuz, brincar dessas brincadeiras sadias aí, né? e ali nesse meio tempo foi quando eu também já conheci arte marcial. E foi interessante um movimento que aconteceu quando eu fazia taekwondo. E foi a primeira experiência que eu tive com a capoeira. Foi bem intensa. Vê só como foi essa história. Porque eu gosto de contar, porque tem pessoas emblemáticas no meio da história toda. Sim. Quando a gente estava treinando numa academia, e aí terminou que essa academia também, professor Almir, na verdade, do taekwondo. E aí a gente treinou mais ou menos uns 6 meses, e aí a academia fechou, e aí a gente teve que ir para algum lugar. Aí um aluno, né, que treinava com a gente, o pai dele tinha um galpão abandonado, que era bem próximo da minha casa, inclusive. E aí ele disse, tem esse galpão aqui, se vocês quiserem ajeitar para treinar, quando chegou lá, isso é perfeito, um galpão, só precisava ajeitar Dá um grau. botar energia e tal, aquela coisa toda. E a gente começou a treinar lá. Então, mas era um lugar, vamos dizer assim, um tanto inóspito, né? Porque era num terreno baldio, um galpão velho, mas que a gente começou a treinar lá. E um dos alunos, um faixa marrom do professor Almir, era Roberto Ligeirinho, nunca mais esqueço o nome dele. E ele era capoeirista também. Que ele ainda está vivo. E ele começou a dar aula para criança nesse espaço. E foi muito interessante, porque quando a gente começou, todo mundo estava muito animado naqueles treinos lá, existia uma integração muito bacana entre a capoeira e o taekwondo. E só que um dia o Ligeirinho recebeu uma visita do ilustre Todo Duro, capoeirista, né? Todo Duro também é capoeirista, oriundo da capoeira. Exatamente, então ele é oriundo da capoeira, depois migrou para o boxe. Pro boxe, isso. Só que quando chegou lá, a gente já sabia que existia um processo de rivalidade muito grande dentro da capoeira, e a galera, quando ia visitar uma roda, não ia para visitar de boinha, ia lá para fazer confusão, e a ideia era quebrar a roda para que aquela roda nunca mais acontecesse naquele lugar. Então existiu muito isso na capoeira pernambucana, né? Chamada Capoeira dos Brabos e Valentões. E aí, Todo Duro chegou lá e só tinha criança. Aí o Ligeirinho disse, olha, hoje não dá para você jogar na roda aqui, mas venha tal dia, porque aí a gente faz uma roda mais organizada. E aí o mestre de Ligeirinho, na época, era o mestre Galvão, né? Que também é professor de boxe, enfim. Deu aula por muito tempo lá no Círculo Militar, com o Marco Vinícius. E mestre Galvão, e Ligeirinho, quando marcou esse dia, uma semana depois, aquele bafafá no bairro, né? Todo mundo, eita, vai ter uma roda, vai ter aquele movimento ali, como é que vai ser? É um desafio de capoeira, não é? Sei que no dia estava lotado. E aí foi mestre Galvão com o grupo dele, que era o grupo de Ligeirinho, e depois chegou Todo Duro com mais, acho que uns 6 ou 7. Compassa ali, né? E aí, cara, meu irmão, foi uma coisa de louco, né? Eu tinha, acho que uns 14 anos, 13 para 14 anos na época, e a gente ficou por ali, né? E aí, quando começou a roda, não teve brincadeira. Já no primeiro jogo, o pau já cantou, né, meu amigo? Todo Duro com Ligeirinho. E, desculpe aí, Todo Duro, se você estiver ouvindo, mas você sabe que é verdade, que eu só trago verdade. Antes de começar a roda, quando ficaram em pé, Ligeirinho já foi
de murro mesmo na boca, e aí todo sangrou, aí passou na parede, a confusão começou. Caramba. E aí Mestre Galvão entrou, deixa disso, mais um jogo, e o jogo não teve como ter roda. E só que tinha uma plateia enorme de gente para ver aquele movimento. Eu sei que no final, meu amigo, saiu a galera corrida ali na BR, em direção a Dois Irmãos, e foi aquela confusão, a molecada correndo atrás, o povo correndo na frente. Que loucura. Olha, loucura, né? E até bala saiu nesse dia. Foi loucura, né? Então a arte marcial também passa por esse processo, por esses momentos, no passado, isso. De muito ego, de muita vaidade, um querendo ser melhor do que o outro. E é muito gratificante, depois de tanto tempo, a gente ver a evolução da arte marcial num processo de socialização, no processo de ser algo bom para a sociedade. Ou seja, a gente faz até aquela analogia, que é a analogia do veneno da cobra, né? Você faz o antídoto tirando do veneno. A dosagem é quem vai fazer isso acontecer. A gente nunca pode esquecer da nossa história. A nossa história ela existe, né? No jiu-jitsu a mesma coisa. A gente tem essa fase, né, triste do jiu-jitsu, né? De covardia, né? De vaidade, de ego, das brigas nas boates, enfim, essa coisa toda. Mas esse hoje passado o negócio não pode ser esquecido. Até para a gente lembrar que aquilo ali era extremamente prejudicial, não só para a arte, mas também para a sociedade. Sim. Então, quando a gente começou o processo de profissionalização do jiu-jitsu que a gente vive hoje em franca ascensão, a gente sabe que em algum momento precisou se mudar uma cultura, precisou se mudar uma forma de enxergar, e essa profissionalização está dando oportunidade para inúmeras possibilidades. Virou, né? Fonte de renda, né? Virou sustento, né, Max? Hoje o jiu-jitsu sustenta... Quantos e quantos professores tem aí a gente tem em Abu Dhabi? Daqui de Recife, do Nordeste, da Paraíba, né? E a galera vivendo isso. E tu já parou para pensar, para imaginar que, vamos botar aí há 10 anos atrás, isso era algo que a gente nem cogitava. O cara vive, você é o que hoje? Isso. Professor de jiu-jitsu, eu vivo do jiu-jitsu. É impressionante. A gente, quando lançou a MXA, o mercado era muito incipiente, né? Então, foi muito naquela coisa do coração, de fazer algo que a gente ama. Sim. E transformar isso em um meio de vida também, né? Fazer com que a empresa seja rentável e dê oportunidades. Claro. E a gente, realmente, há 14 anos atrás, aqui no Nordeste já existiam outras marcas, porém não conseguiram dar continuidade. E a gente, graças a Deus, está há mais tempo, né? Acho que é a marca em atividade há mais tempo que existe no Nordeste, né? Nenhuma marca chegou a tanto tempo de longevidade, né? E a gente está em pleno processo ainda de crescimento. A gente tem muito o que fazer ainda pelo mercado, porque agora que começou a brincadeira. Agora que está ficando sério. É isso, agora está ficando sério e era o que a gente queria. Então a gente trabalhou muito para que essa profissionalização chegasse. Tanto que, quando a gente montou a MXA, logo em seguida, né, eu tinha um sócio que era meu familiar também, mas que depois a divisão se dividiu. Por quê? Porque eu tinha a ideia de expansão e o projeto sempre foi de longo prazo. E aí, quando foi montada a academia, ficou muito focado na academia e a gente meio divergiu nessa questão. Então ficou lá, o Avelar ficou com a academia e eu fiquei com a marca, com a Fightwear para tocar, porque eu sabia que uma academia você faz uma âncora no lugar, então você fica preso àquilo. Sim. E quando a gente tem uma marca voltada mais para a confecção, eu fico mais livre, eu posso levar para os Estados Unidos, eu posso levar para a Austrália, eu posso levar para qualquer lugar. E a minha ideia sempre foi essa. Então quando a gente começou a MXA, foi com esse propósito, mas era um mercado ainda muito difícil de lidar, rivalidade demais. Então eu comecei a entender, né? Eu passei 7 anos fora, quando eu voltei eu precisava entender como estava essa questão no mercado. Para mim, né, a arte marcial sempre esteve presente na minha vida, mas nunca foi uma visão comercial, uma visão para montar empresa disso. Né? Sim. Mas estruturar como um empresário. Como negócio. E aí a gente realmente viu esse lado da rivalidade e por isso, né, eu comecei a treinar, né, na época era Gracie Barra, né, dentro da MXA era Gracie Barra, e eu treinei com vários professores ali, eu não ficava fixo no professor, queria entender como estava acontecendo aquele movimento. Fiz uma imersão gigantesca no canal Combate ali, assisti todo dia e toda hora para entender como estava o desenvolvimento do MMA. O nosso foco no começo era muito mais o MMA. E a gente, quando começou, a gente já tinha a ideia de ser uma empresa patrocinadora. A gente vai usar o marketing de patrocínio para ser o nosso principal canal de divulgação.
E aí, voltando um pouco no passado, na época do surf, o que foi que me despertou essa questão do patrocínio? Foi exatamente ver surfistas brasileiros com grande potencial de fazer frente aos estrangeiros, americanos e australianos, mas que não tinham apoio, os caras não conseguiam fazer o tour, né? E eu disse, cara, eu era criança ainda, mas eu lembro, poxa, que coisa, como é que o Picuruta Salazar não corre o circuito mundial, entendeu? Impressionante que hoje, tipo, a gente teve um cara de Maraca aqui, né? Sim. Campeão, se correu o circuito nacional, né? Tá muito bem cotado para ele seguir aí pro fluxo internacional. E ele é aqui, mano. Exatamente. Né? Então a gente, quando viu isso, eu disse, cara, pô, um dia se eu tiver uma marca, eu vou patrocinar a galera. Então isso nunca saiu da minha mente, né? E assim foi. A gente começou a MXA, antes de ter o primeiro produto, a gente praticamente já começou patrocinando atletas de jiu-jitsu. Né? Os nossos primeiros atletas patrocinados foram o Bruno Alves, está na Austrália hoje, faixa preta, um cara referência não só como atleta, mas também como empresário do jiu-jitsu. O Charles Negurmonte, que pô, você sabe aí que o Charles hoje é uma sumidade, né? E o Siri, foram para um campeonato em Fortaleza, né? E a gente patrocinou essa galera. E o Bruninho, a gente também patrocinou uma passagem para ele ir para o Mundial nos Estados Unidos. Boa. Então ali foi o começo da história. Mas logo nesse meio tempo também, a gente já patrocinamos também os atletas de MMA, né? Então a gente teve alguns atletas de MMA que a gente patrocinou aqui, e a gente patrocinou o Rony Marques, por exemplo, o Jolison Francino, né? Nos eventos, o evento de MMA, né? Do RFC, que foi realizado por Daniel Cipó, a gente foi um dos patrocinadores. Novaes também fez um grande evento de MMA aqui, que na época não deixava nada a desejar em termos de estrutura, em termos de produção, para o evento do UFC que a gente foi o primeiro UFC no Nordeste, que foi em Fortaleza. Então a gente foi para esse UFC, eu disse, caramba, velho, o evento de Novaes em termos de produção, praticamente igual. Isso a gente está falando de 12, 13 anos atrás. Né? Então, a gente patrocinou esses dois eventos, então a marca começou a aparecer muito forte para o público, para o meio, né? Então, pô, que marca é essa? A galera ficava falando, pô, a marca é gringa, veio de onde, não sei o quê. Não, acho que a gente acertou na época, no patrocínio, nos eventos que deveriam ser patrocinados e nos atletas também. Sim. Mas o foco sempre foi o atleta. Né? Se eu quero fazer alguma coisa pelo esporte, eu tenho que ir primeiro no atleta. Sim. Né? Mas aí a gente começou realmente esse trabalho focado no marketing de patrocínio, e do outro lado estruturando a empresa para que ela fosse rentável, né? Embora o mercado era muito incipiente ainda, né? Então a gente teve que ter todos os cuidados, principalmente com essa questão da rivalidade que existia entre as equipes, né? As bandeiras no passado, e eu percebi isso, e aí uma das minhas estratégias foi não me vincular a nenhuma equipe. Sim. Né? O meu ex-sócio já era vinculado, na época era faixa azul, já era vinculado a Gracie Barra. Então eu disse, eu não vou me vincular a nenhuma equipe porque eu preciso entender o que está acontecendo no mercado. E ali eu passei, cara, foi longos 7 anos de faixa branca, rodando em projeto social para não ficar parado. Né? Um dos projetos sociais que eu treinei, que hoje deu origem até a parceria que eu tenho hoje, né? Que é com o Cacá Ferraz, que foi no projeto social Tribo de Judá, na Igreja Paz, lá em Piedade, junto com o Cleidson. E a gente começou a fazer esse movimento de estar treinando, mas também não ter uma bandeira para que eu pudesse chegar nas academias e mostrar o meu trabalho, né? Mostrar que a MXA chegou para ser uma força para o jiu-jitsu. Né? No começo eram as artes marciais, mas a gente foi afunilando e aí terminamos realmente, poxa, a minha paixão é o jiu-jitsu, eu vou ficar aqui no jiu-jitsu, embora eu seja capoeirista há muito tempo. O jiu-jitsu ele dá essa condição da gente pensar mais como negócio e também é uma coisa que a gente ama, né? E é uma coisa que faz um bem enorme para a sociedade e cada vez mais isso está ficando comprovado. A entrega do jiu-jitsu para a saúde física e mental, principalmente nos dias de hoje, é um negócio que eu não vejo nenhuma outra atividade entregar. Então a gente fala isso com propriedade porque a gente vem de outras artes e a gente já está nesse caminho também, né, trilhando esse caminho do jiu-jitsu já há algum tempo também, né? Então eu sou muito grato a Deus por ter me colocado nesse caminho, por ter me dado essa missão, e hoje a gente está aí fazendo esse trabalho, continuamos patrocinando, veio pandemia, veio tudo, a gente conseguiu atravessar tudo isso aí, show de bola. Sempre com atletas de ponta, os melhores, a gente sabe, e o foco sempre no Nordeste, e a gente sabe que os melhores estão aí com a gente, né? Importante, inclusive agora eu aproveitar esse momento, para esse episódio a gente está sendo patrocinado por algumas marcas, tá? Primeira marca é essa que vos fala, né?
próprio Max está patrocinando aqui esse episódio de hoje, a MXA. E tá aqui, eu queria deixar vocês... Vou mostrar aqui a vocês. Ó, eu já fui produto já usei produto da MXA. Super, não tem, já usei MXA, já usei marcas, né? Vocês sabem que eu morei aí 6 anos fora dos Estados Unidos. Conheço produto da MXA e conheço produtos internacionais. Não existe diferença nenhuma, tá? Não é mista de corpo presente, não. Mas o material de Max é um material que não deixa, inclusive, nada a desejar. A Kings, a Rapperfly, a Games, enfim. Essas grandes Show, essas marcas internacionais tá aqui, ó. Então, tem uma promoçãozinha hoje rolando, tá? Hoje, vou até aqui pedir autorização a ele. Hoje não, por uma semaninha, né, diretor? Até o Natal, vamos embora. Até o Natal. Então, ó, você que tá aí assistindo, que tá nos acompanhando, chegou até esse momento, ele que vai dizer agora aqui quantos % de desconto se você vir aqui na MXA ou entrar em contato com a MXA e usar o cupom XFIGHT ou XFIGHT. Quantos por cento? 15%. 15% de desconto. 15% de desconto. Tá aqui, ó. Chegou aqui, ó. Max. XFIGHT, 15% de desconto. Tá aqui, ó. Hashguard. Pra quem é faixa branca ou preta, né? Que pode usar, né? Pode ser os dois, né? Ou branca ou preta. Faixa azul. Hashguard. Camisas. Aí a camisa de poliamida, né? Que é a Dry Fit. Essa daí é uma camisa que a gente fez em homenagem lá ao projeto social de Cirilo. De Cirilo, não é isso? Isso. Aqui tá, ó. Como fosse na verdade aí cogumelo de casas, né? Na verdade é uma representação artística, né, que tem pintado na parede do projeto da academia. Top. E isso aí representa lá o morro junto com os coqueiros aí de Olinda, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó, na central. Coab 911. Coab 911. 15% de desconto. XFIGHT 15, viu? Patrocinando aqui, ó. A MXA patrocinando esse episódio aqui, ó. Isso aqui é uma oversize, né, Max? Oversize, algodão peruano, né? Algodão com elastano. E a gente sempre busca... Na verdade, Xandão, nosso forte é equipamento, né? A gente faz equipamento para jiu-jitsu. Então, quando eu pego uma hashguard dessa aqui, a gente sabe que a gente está entregando uma hashguard. Por quê? É um tecido térmico para o nosso clima fundamental. Sim. A gente tem o tecido de compressão e o tecido térmico. A gente praticamente não está mais fazendo de compressão, porque a compressão, ela às vezes deixa a pessoa meio agoniada. Sim, fica presa, barradão ali. Exatamente. Pô. E o tecido térmico, ele vai dar muito mais conforto, fazer aquela sensação de segunda pele, você não vai sentir que está por dentro, né? Sim. E vai reter o suor, que você treinando de kimono vai diminuir drasticamente a quantidade de suor que é transferido para a fibra de algodão do kimono, né, do trançado. Sim. E aí também tem todo o detalhamento técnico de não ter costuras embaixo da axila. É uma costura única, né? Isso, costura única. E todo reforçado, que a gente chama em ponto de cobertura, né? Então é como se tivesse que costurar a camisa 2 vezes. A gente faz todo o fechamento, que é a costura normal de qualquer camisa, e depois vem com esse ponto de cobertura, reforçando todas as costuras da evita aquele rasgão. Isso, exatamente. E a coisa da questão da elasticidade. Você estica e ela não se quebra. Então, essa ideia aqui de você ter um equipamento que vai ter leveza, durabilidade e ainda vai te dar a sensação térmica, que é o ideal para você não ter contratempos ou alguma coisa que está te incomodando no teu treino. E a gente sempre procura fazer com coleções. Essa aí foi uma coleção anterior, que foi a coleção Elementais, que representa os elementos, né, da natureza. Então, terra, fogo, água e ar. A hashguard foi a camisa, né, a peça que representou o elemento água. Show. Né? O kimono, que é aquele ali que vocês estão vendo, que já está no museu, né? Esse aqui foi o elemento terra, que é o kimono verde, foi uma edição limitada, foi um sucesso. A gente vendeu esse kimono no lançamento praticamente em uma semana. E a bermuda representou o elemento fogo. E cada peça representava um elemento. Show de bola. E a camisa, não estou com ela aqui, mas uma Versace azul representava o elemento ar. Show. Então, Show terra, fogo, água e ar. A gente gosta desse... isso aí é tudo que representa a divindade, né? Terra, fogo, água e ar, né? Se não fosse isso, a gente não existia. Não existia, né? É verdade. Então, tem todo um conceito. Sempre que a gente desenvolve uma coleção, sempre tem um conceito por trás, sempre vai ter algum propósito, vai ter algo que vai
não é simplesmente criar porque ficou bonitinho e lançar, não. Tem certo. uma ideia por Sempre trás. tem né? um raciocínio. Exatamente. E aquele kimono, quando a gente lançou, a gente fez uma campanha, por que veio essa ideia? Eu acho que eu vi, fez um vídeo top lá acho que foi lá no Vale do Catimbau, se eu não me engano. Esse foi o anterior, aquele foi o Kimono Sertão, que era certo, o cinza. Certo. Foi muito legal também aquela campanha com o Romualdo Lucas e com o Lusca, né? Eu vi lá, fui lá no Foi no Vale do Catimbau e na cidade de Pedra, que inclusive meu pai foi juiz lá na Pedra. E aí top. Foi muito massa ter voltado para a Pedra, que eu era criança, via aquela pedra enorme lá, a gente escalou aquela pedra toda e lá em cima foi as melhores tomadas de vídeo ali, não foi nem no vale, foi mais lá até na pedra. Massa. E a gente faz bolinha lá no gramadinho em cima da pedra, tem uma igrejinha. Aquela produção foi muito legal. E a produção 100% feita pelo MX Team. Quem fez aquela produção foi Diego Faio. Então ele viajou com a gente. Diego é um cara que a gente tá junto aí já há algum tempo, fazendo um trabalho com ele. Diego, literalmente, ele é um artista, né? Exatamente. Tudo que ele faz, o cara é bom, velho. Exatamente. O Diego é incrível, né? Dentre tantos atletas, tantas pessoas, a gente começou um trabalho com o Diego, né? Um trabalho de mentoria, e é muito gratificante ver o desenvolvimento dos meninos, sabe? É muito bacana. Então, esse kimono, que foi o elemento terra, a gente também destinou um percentual para mandar lá para o Rio Grande do Sul, que foi revertido, né? Teve na cidade de Lajeado, que foi muito atingido, e eu tenho um primo que está lá, e a gente conversando, eles vou fazer um lançamento aqui, a gente vai pegar um percentual, vai mandar para você e tal. Eu sei que passou o tempo, e aí o Guga chegou e disse, pô, Max, vamos ver como é que a gente faz isso. Guga, tem uma menina que a gente quer ajudar aqui, vamos reverter essa verba para essa menina, que irado, né, mano. para mandar em equipamento. Aí a gente mandou o equipamento, deve estar chegando lá agora. A gente mandou para ele um kit bacana, que irado, mano. Que irado, bermuda, com vários produtos, para fazer essa representatividade, dando esse suporte lá no Rio Grande do Sul. Sim. A gente não espera, obviamente, retorno de venda, nada Sim. disso. Isso aí é uma Mas, porra, já feita. foi uma... Desculpa, até me emocionei aqui. Mas foi até uma... Como é que posso dizer? Uma semente, né, Max? Isso. Plantada, né? Que a gente planta sem nenhuma pretensão. Como eu falei, a gente nunca faz um projeto de curto prazo, cara. Esse é meu estilo. Meus projetos sempre são de longo prazo. A MXA é um projeto de longo prazo. Sim. Como eu falei, a gente está há 14 anos nesse processo. Né? Tivemos uma pandemia no meio que atrapalhou, né, esse processo de desenvolvimento, mas a gente está aqui. Então, eu sei que ainda tem muito caminho pela frente, a gente sabe tanto que a gente pode, mas a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe onde a gente está, e eu sei onde quero chegar. Sim. Então, a ideia é muito para frente ainda, né? Então, a gente tem feito esse trabalho com foco no Nordeste, mas a gente vem para o Brasil inteiro, a gente já mandou para vários, já mandou para os Estados Unidos, porque atletas foram para os Estados Unidos, atletas foram para a Europa, pessoas se mudaram para lá, várias pessoas que participaram do time, né, estão morando fora. Em caso recente, né, o José Jurema, que, pô, cara da Paraíba, um moleque sensacional, né, a gente não está mais com a gente por uma questão realmente logística. Né, mas passou muito tempo. Romualdo Lucas, que está com a gente há muito tempo, está nos Estados Unidos também, está lá, a marca está lá, né, a semente está plantada lá. Sim. E aí, normalmente, a galera, quando vem de fora, termina comprando, levando. Portugal também tem uma galera. O pessoal lá da Suíça também sempre compra. Mandar um abraço aí para o meu amigo Broa. Broa. Só a galera casca grossa e a galera realmente das antigas que quer ver o desenvolvimento e que já vive esse desenvolvimento. A gente fala do Broa, né? Pô, Broa sai do Ibura, um cara que lutou em MMA pela Gutenberg Mello, pela Carson Gracie, e que, pô, hoje está vivendo o sonho dele na Suíça, né? Uma referência, né? Na Suíça, sim. Então, assim, a gente fica muito feliz com esse movimento quando acontece. Eu tô até devendo uma visita a Broa. Ele sempre, Xandão, vem aqui, mano, vem aqui. Eu acho que ano que vem eu vou dar um pulinho aí, viu, Broa? Então, pessoal, ó, só para complementar aqui essa fase, X-Fight 15% de desconto até o Natal. Esse podcast vai estar no ar ainda hoje, no máximo até amanhã, meio-dia. Então, você que vai estar vendo esse episódio, corre, entra aqui, liga, tem um canal de comunicação, tem o Instagram, tem o WhatsApp. X-Fight 15% de desconto nos produtos MXA, tá bom? Outro patrocinador nosso que eu preciso, né, só pra gente continuar nosso trabalho. Ele inclusive é patrocinado do meu concorrente. Meu concorrente não. Meu concorrente não. Nosso vizinho, né? Hoje vizinho em ótimas relações, né? Esse episódio também está sendo patrocinado pelo Ponto do Açaí, tá? Eu, claro, vou fazer o meu merchan, né, Max?
Melhor açaí de Recife e região metropolitana. Ponto do Açaí. Tem várias unidades espalhadas aí, né? Por Recife, Olinda, Jaboatão, breve lojas aí fora do estado. A gente tem Maceió, tem João Pessoa. E aí tá esse próximo ano de 2025, o Ponto do Açaí tá com esse projeto de expansão, inclusive, de marca, da loja. Né? São novos donos, é uma nova marca, são novos donos e o produto vocês conhecem, né? Muito mais aprimorado e muito mais saboroso. O verdadeiro açaí autêntico lá do Pará, tá bom? É isso. E só lembrando também, na loja do Cordeiro, né? No Ponto do Açaí do Cordeiro, você que é atleta de jiu-jitsu, além dos 15% de desconto que Max acabou de conceder para você, né? Nos produtos MXA, você camisas tem... e hashguards. Desculpa, camisas e hashguards, isso mesmo. Camisa e hashguards. Ó, camisa, inclusive, essa daqui... Essa é sua, né? Ah, essa é minha? Essa é sua. Ah, meu amigo, obrigado. Agora veja aí, estica ela pra você ver, o algodão com elastano, como é que é a diferença. Tá outra coisa. Super confortável também. Essa aqui é minha, então. Essa é sua. Obrigado. Então essa daqui... Sai dando armlock no povo por aí. Essa daqui eu vou usar, inclusive, hoje na confra que eu vou, viu? Vou usar ela hoje, inclusive, aqui, ó. Já tá aqui, ó. Vou representar hoje aí a MXA. Então, ó, camisa, só lembrando, tá? Desculpa. Camisa e hashguard. 15% de desconto, cupom XFIGHT15, tá bom? Show. E 10% de desconto, Ponto do Açaí Cordeiro, você que é do jiu-jitsu. Então, ó, 15, vem aqui comprar camisa, 15%. Vai no açaí, 10%, olha, meu irmão. Só no X-Fight aqui pra você, a gente valorizar o atleta de jiu-jitsu, tá? Então vamos continuar. Max, cara, é muito bacana a tua história, assim, de fato, eu não conhecia essa história, não sabia. A gente sabe quem é Max, o cara da MXA, né? Às vezes tá lá meio sério, as pessoas ficam meio que, porra, mano, vou ou não vou, né? Tranquilidade. Mas um cara que tem uma história, porra, uma história de vida muito boa, um cara que domina, inclusive, aí o conhecimento das artes marciais, capoeira, né? 30 e poucos anos de capoeira, mais de 10 anos de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu agora, né? Poxa, que legal. E não é o Max apenas da MXA, né? Às vezes a gente, inclusive, esse episódio está sendo muito bom para isso, para as pessoas entenderem que o Max não é o Max apenas o Max da MXA. Não, o Max tem uma história, pô. O Max é pai, é esposo, é empresário. Porra, Max viajou, morou em Angola há 7 anos. A gente tem esse gap aí em comum, né? Max é um cara visionário, vaqueiro. Eu morei em fazenda durante 2 anos e meio, vivendo de vaquejada, cuidando de cavalo e correndo boi. Impressionante, né, brother? Porque a vaquejada agora que ele tá num gap altíssimo, né? Tipo, cara, a vaquejada agora que imaginava que fosse acontecer isso. Não é isso, brother, né? O negócio tá tão vaquejada, jiu-jitsu, futevôlei, mano, são esporte, skate, brother. Sim, o surf. Esportes que eram totalmente descriminalizados e hoje prestam serviço para a sociedade. Não é isso, brother. É como eu te falo, se a gente for falar aqui, mano, pensar, 10 anos atrás, 15 anos atrás, que loucura isso que a gente tá vivendo. E assim, as pessoas estão abrindo de fato os olhos para notarem, né, que esses esportes de fato mudam e fazem a diferença. Eu me recordo bem dessa etapa da MXA, ali em Boa Viagem. Vocês faziam muito evento, recebia muita gente, Barão, a galera, os caras estavam no auge lá do UFC, sim. Vocês levavam pra lá pra fazer seminário, Zé Aldo, né, Shogun, Vanderlei Silva, bastante movimento. Vocês têm uma história, né, assim, vocês na época, porque eu digo vocês, hoje a MXA é Max, isso. Não é isso? Mas vocês na época eu achava que o M, X e o A era tipo 3 sócios. Não tem nada a ver. É interessante essa questão da identidade da marca, né? Uhum. Quando eu criei a marca, antes de criar a MXA, como foi aqui o mindset sobre essa criação da marca em si, né? Uhum. Então foram várias coisas. Quando eu saí de Recife, eu vim numa das vindas que a gente vinha para cá para passar 15 dias, né? Xandão, morando em Angola ainda. Uhum. Eu já estava com a ideia de montar uma marca, né, como eu falei, voltada para o esporte. Uhum. E aí me vinha na cabeça, poxa, eu quero montar alguma coisa com o meu nome, né? O Maxi, o Maximus, não sei o quê, tem várias variações aí que a gente pode trabalhar. E aí conversando, numa dessas conversas lá, né, me veio a ideia, e falando MMA, MX, aí me veio o MMA, como seria o MMA, e MMA, e eu fiquei naquela, né? MMA, Mixed Martial Art. E aí o M da MXA me veio na cabeça, poxa, é meu nome,
no final, né? Sim, o Max, ele... No meio ali, ok. Mas era uma sigla também, que poderia ser, né? O antigo sócio começava com A. Com Avelar, isso. Então, M versus A. Max e Avelar. E aí, né? dentro desse processo de criação, o que me veio logo em seguida foi uma coisa que eu achei que, poxa, esse é o significado oficial. Que é o M de marcial, o versus que faz o equilíbrio e o A de arte. Então, a gente acredita que o quê? Que a parte marcial misturada, equilibrada com a arte propriamente dita, a gente tem algo muito bom para poder fazer o bem para a sociedade. Então, se eu trago a marcialidade, a filosofia marcial, e eu junto com a arte, eu trago a força da marcialidade e eu trago a leveza da arte. E eu boto o X no meio ali, que vai fazer o versus, né? Para poder trazer esse equilíbrio. Então, marcial versus arte significa, poxa, algo que traz um equilíbrio, que vai trazer muito benefício para a sociedade. Essa foi a principal visão. Mas aí fica muito a critério. Meu nome Isso, pelo nome do meu nome, vai ser, enfim. É o Max pelo avesso, é o Max e o fulano e o ex-sócio, é Max e, enfim. Né? Mas a ideia do foi marcial essa. Versus arte irado. É o ideal principal. E o símbolo eu vejo que ali no meio tem um octógono. Isso, aí o octógono é a representação de todas as artes marciais, mas também tem todo um conceito sobre os círculos, né, em forma de alvo, que na verdade é um escudo. Né? Que a arte marcial surgiu como? Como defesa. Qual é a principal forma de você se defender desde a ancestralidade? Com escudos. Né? Você pode até se defender com a espada, mas a espada foi feita para você atacar, para você contra-atacar. Então a arte marcial, ela veio de uma necessidade de defesa, de se defender. Então a gente criou em forma de escudo. O círculo, porque representam ciclos. Tudo são ciclos na nossa vida. Né? Então o vermelho representa a guerra, ou a luta, o branco é a paz, né? E o preto é a representação da faixa preta, que é o caminho do guerreiro, que a gente chama, né? E aí, que quando a gente chega nessa parte aí, quando a gente chega, que é o que está acontecendo comigo agora, né? Que já aconteceu com você, a gente sabe que aquele ciclo se encerrou e a gente inicia um novo ciclo. Verdade. Né? Então, o caminho do guerreiro é isso, o preto do MXA representa a faixa preta mesmo. E foi muito bacana, né? Que, cara, pô, como é que... Eu nunca imaginava, realmente, de fato, que eu conseguiria chegar na faixa preta. Porque a minha escolha lá atrás, né, de não me filiar a nenhuma bandeira, ela era uma escolha que tinha suas consequências. E a consequência principal, como é que eu vou seguir no processo, né, dentro do jiu-jitsu? E aí foram 7 anos, né, Xandão? 7 anos não são 7 dias. Andando em projeto social, visitando a academia. Tem gente que se forma faixa preta em 7 anos. Isso, exatamente. Então eu passei muito tempo. Então eu não treinava bem, mas eu estava treinando. Num projeto social sem bandeira, eu estava lá. Então eu treinei nos projetos sociais de Santa Cruz, no projeto social daqui da Paz, que era em Piedade, foi onde eu acho que eu treinei mais vezes. E lugares que eu era convidado por amigos, né? Vitor Hugo, treinei algumas vezes com o Vitor Hugo, que ele me chamava, ele na época era só meu osteopata, né? Mas ele, meu fisioterapeuta, me chamou para treinar lá na casa do estudante. O professor Dentinho era quem dava aula lá, de Vitão ia treinar e me chamava de vez em quando. Fui acho que umas 3 vezes com ele lá. Fui lá em Chacon também, lá atrás no passado. Treinei um tempo com o Luciano Pio, que está agora com sua academia. Sucesso total, né? Enfim, já começou grande, mas eu treinei com o Pio por influência também do Bruno Santana, que é um grande irmão meu de capoeira, e que tá hoje é faixa marrom de jiu-jitsu e foi campeão peso absoluto brasileiro, sem kimono. E aí, por influência de Bruno, me levou para lá e eu treinei mais ou menos 1 ano, talvez 1 ano e meio lá com o Pio, com os meninos. Foi uma fase maravilhosa. Não queria me vincular e Pio entendia tudo isso, a gente conversou muito. Foi uma fase muito boa também lá com o Pio. Desculpa. Né, conheci o pessoal, treinei no BOP, fui várias vezes lá no projeto social do BOP também. E depois, nesse meio tempo, o Vitor Hugo veio dar aula aqui atrás da MXA. Aí eu disse, cara, poxa, eu tinha que sair para a Ilha do Retiro. O treino que eu fazia lá, na Ilha do Retiro, começava de 10h30 da noite. Imagina como é que eu tava no outro dia, né, cara? Quebrado. Não tinha como. Pra trabalhar. Puta, mano. E aí, Pio também, cara, Vitor Hugo é um dos melhores do que tem aqui, eu tenho muita admiração. E ali eu comecei a perceber uma mentalidade diferente que precisava também se propagar, que é essa visão mais ampla do que é o jiu-jitsu que ele está se transformando agora. Então, quando eu resolvi dizer assim, cara, hoje eu preciso de um professor, e eu tive esse privilégio de escolher o meu professor, né, que é o Vitor Hugo Trigueiro. E aí, quando eu comecei com o Vitor Hugo, também não parei mais.
Então são tipo, desde que eu voltei, que a gente lançou a MXA, faz 14 anos eu estava no movimento com o jiu-jitsu. Sim. Mas ao menos ali há 9 anos, 8, 9 anos com o Vitor Hugo. E aí eu não parei mais. E aí realmente eu vi uma visão muito diferente, uma visão para frente, quando eu escutei várias vezes Vitor Hugo falar sobre, galera, se vocês quiserem treinar onde vocês queiram, treinem, não tem problema. Cuidado no lugar onde você vai, para não se machucar, aquela coisa toda que o mestre tem ali com a gente, né? Sim. Mas vocês são livres para escolher onde vocês querem treinar. E se um dia vocês quiserem treinar na academia da bandeira vizinha do lado, e se quiser voltar, você volta. Então, era uma mente que eu já vi, esse cara tem alguma coisa diferente, realmente, na mentalidade. E ali foi quando eu percebi que o jiu-jitsu precisava muito disso, dessa autonomia das pessoas escolherem onde eles querem ficar e não ser taxado de creonte e de ser massacrado, né? E parar o jiu-jitsu. Então o Vitor Hugo sempre dizia, só não pare o jiu-jitsu. Eu vi várias vezes ele falar, galera, vocês treinam onde vocês quiserem, a porta vai estar sempre aberta. Não, só o cara fizer muita merda para não voltar. Sim, né? sim, então, tipo, mas o cara que está buscando a sua melhora, qual é o problema? A galera hoje ainda talvez não entenda, mas esse processo é natural que aconteça e que cada vez mais vai ser todo ano, a pessoa vai rever, tá bem aqui para mim, tem uma possibilidade ali, eu vou para lá e vai ter as contratações também que já está tendo. Não está aqui no Brasil nem tanto, mas na América já rola, né? rola. Ou seja, eu estou aqui, fechou o ano, vou reavaliar meu contrato e vou renovar. Ou não. Eu recebi uma proposta e vou avaliar novamente, como acontece no futebol, como acontece nos esportes profissionais. Sim. Se a gente quer a profissionalização do jiu-jitsu, a gente tem que entender que isso é natural que aconteça. Né? A gente não pode impedir que um atleta que de repente tem um grande potencial fique preso a um lugar que não vai dar a condição para ele, né, desenvolver. Então, eu sempre fui muito adepto a essa ideia. E o meu professor sempre teve essa visão de dizer, vá e volte, só não pare o jiu-jitsu. A gente tem aqui, por exemplo, vários exemplos. Mateuzinho. A gente tem um exemplo muito interessante. Cirilo, que todo mundo conhece, né? Aqui de Pernambuco. Na minha visão, é o melhor faixa preta adulto de Pernambuco, com grandes chances de ser um campeão mundial. Ainda tem um futuro enorme pela frente. Novo. Cirilo tem 24 anos de idade. Eu lembro exatamente o dia que Cirilo, quando foi lutar o Mundial, que ele foi lá com o Novaes e com o Breno, e eles chegaram lá. O objetivo era Cirilo ficar na Fight Sports. Cirilo lutou o Mundial pela Fight Sports. Era para ter ficado lá, né? Na mente da gente, assim, tipo, é o melhor para ele. Mas na verdade, quem sabe o que é melhor para ele é ele mesmo. É ele mesmo, justamente. Então ele foi para lá para ficar com o Cyborg. Ele voltou porque Cirilo é um perfil que a gente trabalha muito aqui, que é o fomento do jiu-jitsu, para que essas pessoas que não queiram morar fora tenham condições de viver como atleta ou como professor aqui no Brasil. O próprio Mikael aí tá como prova viva disso, né? Exatamente. Então, ficou claro, Cirilo tentou tudo, cara. Ele tentou Rio de Janeiro, tentou São Paulo, mas ele não conseguia se adaptar bem nessa realidade longe da família, longe da terra dele, longe dos alunos dele, do projeto dele. E ele sempre rendeu, por mais dificuldade que ele tivesse, ele rendeu sempre muito melhor quando ele estava aqui do que quando ele ia passar temporadas fora. Então, tá claro que essa visão é uma visão à frente, é uma visão de futuro. Então a gente tem que entender isso e às vezes não pode querer o aluno só para si. Né? Porque a tendência do jiu-jitsu, meu querido, é totalmente diferente. Então, se você não muda essa visão, você vai morrer do coração, porque vai ter gente que vai vir, da mesma forma que sai, vem outro. É um ciclo, né, que esse movimento vai ser muito natural. Né? E vai ser cada vez mais presente na nossa sociedade. E aí as equipes, os clubes que vão acontecer, né, porque a gente tem duas vertentes. Né, vão ter que se adaptar. Tem a vertente do atleta profissional e a vertente das escolas profissionais de jiu-jitsu, ou seja, do professor que é um profissional de jiu-jitsu. Já está aparecendo uma terceira vertente aí, que é o clube. Você falou do clube, assim, do clube mesmo. Agora o BJJ Clube está aí, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de competição, a gente vai ter que tirar esse miolo do competidor, porque ali existe uma escola de jiu-jitsu. Aquela escola, ela traz infinitos benefícios para as pessoas que estão lá. E a gente sabe que a minoria são os competidores de alto rendimento. São poucas as escolas que você vai ter uma quantidade grande de competidores mesmo, de atletas. Uma coisa é o meu caso. Eu posso me considerar um competidor? Não. Eu posso me considerar um atleta? Não. Mas eu gosto de lutar. Eu vou me preparar ali 2, 3 meses e vou lutar.
Eu não posso, mas eu tenho que ter... eu sou um Master 5, eu não posso estar aqui me forçando, meu corpo não vai aguentar. O alto rendimento profissional de jiu-jitsu, ele vai ali dos seus 18 aos 32, 35, né? Esse é o alto rendimento. Depois daí o jiu-jitsu é tão incrível que mesmo depois dessa fase, a gente ainda tem possibilidade de continuar lutando no Master, né? Então ainda tem mais essa possibilidade. Então o jiu-jitsu, eu vejo um horizonte de muita prosperidade. Mas para quem faz o bom jiu-jitsu. Porque quem está ainda tentando atravancar o jiu-jitsu com visão antiga, esses caras vão ficar para trás, já estão ficando. Ou muda o conceito, ou realmente não tem como se sustentar. É verdade. A prova disso aí é o Master. Né? Quando eu saí do adulto, né, pro Master, eu estava nos Estados Unidos e eu ficava meio com vergonha. Vou lutar o Master. Mano, o Master aí hoje tá dando os Masters aí. Cara, a gente tem aí Peter Frank, mano. O cara que é o Canuto. O próprio Marcelinho Garcia vai voltar a lutar agora, brother. Cara, esse movimento que tem no Jiu-Jitsu Master é incrível. O maior evento do mundo é um campeonato de Master. Né? É maior. Cara, como é que você tem um evento que dá, sei lá, 10 mil atletas? Dá mais. Porque são 5 eventos, né, simultâneos. Né? Incrível. É o Jiu-Jitsu Con que eles falam lá nos Estados Unidos, né? Que é a convenção do Jiu-Jitsu, né? E traduzindo isso para português. É o Las Vegas Summer, Las Vegas Kids, é o Mundial de Master, aí tem os eventos geralmente, esse ano eles fizeram, mas geralmente tem uns eventos de lutas casadas também, que é no Mundial de Master, né? Enfim. E o Nogi, né? Sim. Nogi, o Nogi Con, né? Que é o Nogi adulto, né? E o Master. E ainda tem o National, né? Também o American National ele fica paralelo, isso. Mas assim, o maior evento, como você pontuou, o maior evento de jiu-jitsu hoje da Confederação Brasileira e da Internacional é o jiu-jitsu, é o Mundial de Master. Com uma tendência enorme, ou seja, então, quando eu comecei ali com o Vitor Hugo, eu achava que, eu tava muito distante, a faixa preta, eu nem pensava nisso, cara, nem pensava, para mim tava tão distante isso, exatamente, eu acho que como uma criança que começa e não vou ver o cara faixa preta, é muito longe, né? É um sonho, mas estava muito distante para mim, até por causa da minha idade, enfim, eu estava numa equipe extremamente competitiva, né? Você sabe como é os treinos lá. Mas eu fui muito bem acolhido, né, velho? O Vitor Hugo cuidou muito bem de mim e eu acho que eu também busquei ao máximo honrar, né, o jiu-jitsu dele, procuro até hoje. Então, quando a gente recebe essa faixa preta, né, e vê o caminho que a gente trilhou, a gente se sente realmente merecedor e com muito mais responsabilidade de trabalhar ainda mais pelo jiu-jitsu. Você já fazia, desde a época do lançamento da MXA, da marca, sempre teve essa ideia, esse ideal de estar junto, né, de fortalecer a atividade que a gente está inserido, né, visando sempre os atletas e tal, né? Mas não só os atletas. Se você pegar o tag da MXA, está escrito lá, né? Buscar fomentar a nossa atividade, a arte marcial, né? Como filosofia de vida e reinserção social, né? Uma filosofia de vida que melhora a vida das pessoas, né? Um estilo de vida. Então, quando a gente vê todo o processo que a gente passou e ter sido, né, tido a honra de receber a faixa preta, da branca até a preta com o Vitor Hugo, para mim é uma alegria enorme, entendeu? Não tem faculdade no mundo que o meu diploma de faixa preta não esteja acima, entendeu? Então a minha formação, meu sonho era esse, quando eu me lembrava que a minha capoeira na Católica, a galera, quando eu cheguei lá, eu fazia turismo na Católica. E aí eu tava na época com a capoeira lá virado, né? Eu só queria saber de capoeira. E a galera me perguntava, tá fazendo o que aqui? Qual é o curso que tá fazendo? Eu tô fazendo capoeira. A galera dava risada. E eu falando sério. Eu tô falando sério, eu faço capoeira. Eu disse, mas eu para poder fazer capoeira, eu tenho que estudar turismo aqui. Então eu faço turismo para poder conseguir fazer minha capoeira. Eu nunca imaginava que pudesse acontecer. Meu mestre hoje, ele recebeu o título de doutor honoris causa em vida pela Universidade Católica de Pernambuco. Ou seja, reconhecido como um verdadeiro educador. Então eu sou fruto dessa origem aí, entendeu? Desse movimento. E aí quando a gente vê pessoas também trabalhando pelo jiu-jitsu, trabalhando pela arte marcial, né, de uma forma que vai estar edificando, poxa, a gente tem que estar junto, né? Eu me sinto até com essa missão mesmo de estar junto desse movimento de crescimento, porque a gente sabe, principalmente dentro dos projetos sociais, das ações sociais que o jiu-jitsu promove, a gente sabe o quanto que uma comunidade ganha quando você tem um núcleo de jiu-jitsu ali. Então aquela comunidade toda, e naturalmente não é só a comunidade, é a sociedade como toda, a cidade merece isso, né?
E eu espero um dia que o poder público enxergue esse movimento e apoie os projetos que já existem. Não inventa projeto novo, não. Já tem coisa funcionando que precisa de suporte, entendeu? O Compaz aí é isso, tá aí, mano. Abraçou o jiu-jitsu. Exatamente. Né? Abraçou de uma forma que a gente sabe que começou agora, tem muita coisa pela frente ainda. Né? Então a gente fica muito feliz de estar trilhando esse caminho. Está muito feliz de estar numa equipe que tem essa visão de não querer reter o aluno. Né? O aluno vem e ele vai ser sempre a visão de que, poxa, qual é o melhor para esse cara? Né? Então, e esse movimento de entrada e saída de novos atletas e tal, isso vai ser muito natural, né? E aí a gente fica feliz de estar participando desse movimento. Que bacana, cara. Que bacana, que bacana. É importante isso, as pessoas terem essa percepção, ter essa noção, né? A gente, infelizmente, tem pessoas que a gente vai estar aqui falando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, assim, 20 horas, 1 ano, e tem gente que ainda acha que a gente está errado. Mas assim, cabe a gente, inclusive, a respeitar, né? As opiniões de cada um e tal, e cada um segue a sua filosofia. Mas é o que a gente acabou de falar aqui, né? O jiu-jitsu está muito profissional, o jiu-jitsu está seguindo uma risca, né? Uma linha muito social, né? Fomento, como a gente começou o projeto, como a gente iniciou a conversa aqui, tem gente hoje que vive do jiu-jitsu. É o sustento, paga conta, paga aluguel, paga colégio de menino com o jiu-jitsu. E isso era algo que eu, pelo menos assim, porra, quando eu iniciei o jiu-jitsu lá em 2012, falei, mano, peraí, tá muito longe dessa realidade, disso se tornar uma realidade. Uma outra cabeça ainda se destacava, porra, um Zé Radiola da vida, que já vivia do jiu-jitsu, o Latuf, que já vivia do jiu-jitsu, o próprio o menino, Breno Bruno já se destacava ali como jiu-jitsu, o próprio Vitor Hugo também, né? Então, enfim, outros grandes nomes também que aqui do cenário de Pernambuco que já viviam, mas era uma coisa que, para quem a gente estava chegando agora, assim, porra, mano, como é que eu vou fazer isso daqui a 8 anos se tornar uma realidade financeira para minha vida, né? Então, e hoje é uma realidade. Eu vou falar para você de um atleta que a gente patrocinou por muito tempo e teve todo um processo muito bacana, que a gente construiu uma grande amizade e que inclusive gerou a transição dele para uma outra marca de uma forma sensacional, que é o Felipe Bezerra. O Felipe Bezerra começou com a gente há 6 anos atrás. O Felipe, quando veio conversar comigo, ele veio com a história dele, e é claro que eu me identificava. Ele tinha um patrocínio da marca americana, Show Roll. Sim. E, cara, quando ele veio falar comigo, eu disse, pô, Felipe, tu é uma sumidade, cara. Tu é muito caro pra nós, não vai dar pra gente, cara. Ele disse, Max, eu quero representar a marca. Eu quero representar a marca que é sua, que é do Nordeste, que eu já sei dos seus valores, sei do seu projeto. Eu quero representar. Eu já patrocinava alguns atletas da Checkmate na época, né, em Natal. O Matheus Tadanado e o Pablo Aragão. E aí o Felipe conheceu a gente através dos meninos, né? E o que mais me chamou a atenção no trabalho com o Felipe foi a visão dele como atleta de alto rendimento do judô. Quando ele recebeu uma proposta para ir para o Clube Pinheiro, acho que era para o Pinheiros, eu acho, não lembro. Mas o Felipe Bezerra, ele era um alto nível do judô. Seleção brasileira, com possibilidades de ir para a Olimpíada e tudo. E uma vez ele quando foi para fora, ele não se adaptou. E aí a gente, dentro desse processo, qual foi a ideia? Cara, ele para poder chegar, almejar, né, o reconhecimento e viver do esporte como um atleta, o técnico dele na época chegou e disse assim, ó, se tu não for para São Paulo, tu vai ter que fazer muita volta para tu chegar no teu objetivo. Agora, se tu for, vai ser uma linha mais reta. Não quer dizer que você vai chegar, mas vai ser uma linha mais reta. E o Felipe disse assim, bicho, para eu estar longe da minha família, eu prefiro fazer esse circuito todinho aqui, cara. E eu vou chegar. Chegou. E chegou. E aí, esses foram 6 anos, eu acredito, ou mais, talvez um pouco, com o Felipe. Foi quando a gente começou realmente a fazer um trabalho com o objetivo de mostrar para as pessoas que era possível você viver do jiu-jitsu sem precisar sair daqui. Por isso que a gente é muito focado aqui no Nordeste. Porque a gente termina aqui, é uma região meio esquecida do resto. O eixo Rio-São Paulo é onde tudo acontece. Então, a dificuldade que a gente tem, tanto a gente aqui do Nordeste como do Norte, para ir para lá,
é muito grande. Né? São muitos desafios. A mídia está lá, por isso que eu digo, é importante o seu trabalho, o trabalho das outras mídias do jiu-jitsu que estão aqui, porque a gente não tem isso. Tudo que a gente precisa está acontecendo lá. São Paulo e Rio. Então, para ter esse reconhecimento também é muito difícil. O quanto que o Felipe Bezerra... Eu brigava muito com a galera, DJ Stars, eu mandava lá a mensagem direto. Cara, vocês não estão vendo o trabalho desse cara aqui, entendeu? O cara ganha tudo. Pode botar ele para lutar com qualquer um aí, que ele vai dar trabalho. Ele tá no nível igual a qualquer um desses, entendeu? E aí não se tinha oportunidade. Você tem pouco seguidor, você tem aquilo, mas, pô, não é por aí o caminho, entendeu? Entendi. O cara é um atleta e ele fez um trabalho que hoje é reconhecido, hoje ele vive do jiu-jitsu e cada vez melhor, é um super campeão, o cara foi campeão profissional e master, fez história, né, com a nossa marca lá, primeiro campeão do AJP, né, do World Pro, na master e na profissional, no adulto. Refez isso esse ano de novo. Imagina, o cara fez isso dois anos seguidos. O cara está aqui no Rio Grande do Norte. Montou a escola dele. E a ideia de montar a marca dele, pô, também veio fruto de muitas conversas que a gente teve. E aí ele fez o trabalho dele. Hoje ele já está com mais de 25 filiais. O tatame dele, né, o centro de treinamento, a escola que ele tem lá, que eu visitei há mais ou menos uns 2 meses, eu tive lá com ele. E ele continua parceiro nosso, porque o Felipe saiu da gente, mas o filho dele ainda está com a gente. Boa, a gente pegou o Davi, boa. Que hoje é atleta da MXA, no Mirim. E a gente está sempre em contato. A escola do cara é incrível, cara. Fez um tatame enorme. Um lugar incrível, entendeu? Uma localização super privilegiada em Natal, entendeu? Com sala para aula particular, com tatame grande para fazer eventos mesmo até, se for preciso. E ele montou um alto nível, entendeu? De jiu-jitsu ele dá lá. E a filosofia de vida do Felipe, ela é a filosofia que a gente comunga também, entendeu? É aquele cara que tem uma forma de conduta de um verdadeiro samurai, tá entendendo? Da mesma forma como eu enxergo o Vitor Hugo, e que eu acho que trabalhar essa ideia do Bushido é importante, sabe? Porque você dá um norte para uma galera que às vezes só pensa na competição, né? A competição, ela é importante, mas ela é a ponta do iceberg. Ela é a locomotiva que puxa o resto do carro todo, mas a bagagem mesmo tá nos vagões, entendeu? Então a gente precisa entender que o jiu-jitsu é muito além da competição, né? A competição é uma parte importante, mas tem muito mais coisa nesse bolo aí, entendeu? Que a gente precisa abrir o olho. E se quiser ser um profissional, a gente ainda tem essa oportunidade. Passou minha fase, minha carreira como professor, como atleta, eu vou ser professor. Agora, para ser professor, né? Você tem que se capacitar também para ser um professor, que são caminhos completamente diferentes. Às vezes você vai ter um excelente competidor, mas o cara não vai saber dar uma aula. Então não adianta muito, né? Então tem que se capacitar nesse formato também, para que seja bem sucedido, que é o que está acontecendo com o Felipe. O Felipe, ele vem trabalhando essa ideia de ser um profissional há muito tempo, ele é um profissional de jiu-jitsu super bem sucedido, o mais bem sucedido do Nordeste, indiscutivelmente, talvez até esteja aí já brigando no Brasil por ser realmente o cara que tem um plano, entendeu? Tem um planejamento, tem uma base sólida dentro de uma plataforma que não tem como não crescer de forma sustentável. Com visão de dizer, não quero ser o maior do mundo, não. Eu quero ser o melhor. Eu quero ter 25 escolas, mas eu quero ter essas 25 escolas e eu quero ter um projeto de monitoramento organizado para que eu saiba o que está acontecendo com minhas filiais. E isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil. Quando você tiver 100 filiais, entendeu? Então, quando a gente vê uma Gracie Barra com mais de 1000 filiais... Imagina o que o Carlinhos teve que queimar as pestanas para poder fazer isso acontecer de forma estruturada e organizada. É verdade. Né? Ele tinha que ter uma equipe, um corpo sozinho ele não consegue para isso acontecer. Né? Então eu acredito muito nesse processo do jiu-jitsu como profissional, não só na parte, eu sou atleta, mas o nosso foco principal não é o atleta do ponto de vista do profissional. O atleta, ele é a ponta do iceberg, como eu disse. Mas o que vem por trás não pode ser negligenciado, senão você não vai conseguir ser profissional. Você vai ser profissional por um tempo, depois você vai ter que arrumar um emprego. Né? Agora, se você se capacita para ser um bom professor, para saber incluir, para saber que o movimento do jiu-jitsu precisa de uma profissionalização dentro das escolas de jiu-jitsu, que faça com que aquele cara que vem ter uma experiência com jiu-jitsu, ele não saia traumatizado da sua escola, entendeu? Porque era isso que acontecia. E o jiu-jitsu era criminalizado exatamente por isso. Porque o cara ia no primeiro dia e lá o cara não sabe de nada. E aí você vai lá e passa o carro no cara. O cara não vai voltar e vai falar mal para mais 10.
entendeu? Do jiu-jitsu. Então a gente viver esse momento de transformação é muito gratificante e a gente tem a obrigação, eu, você e quem quer o desenvolvimento e o futuro do jiu-jitsu, fazer um trabalho nesse sentido. Porque o nosso principal concorrente, isso que eu digo, meu irmão, eu posso estar do teu lado aqui. Se eu fizer um bom trabalho e você fizer um bom trabalho, nossas duas academias vão estar cheias. Sim. Agora, o meu principal concorrente é o cara que faz o jiu-jitsu errado. É o cara que faz merda quando está dentro da sua academia. Esse daí, ele é o nosso concorrente. Entendeu? Esse daí tá jogando contra o jiu-jitsu e nem sabe que tá jogando contra. Ah, porque eu sou casca grossa. Não é isso não. Porque você vai ver muita academia de jiu-jitsu, irmãomente, se você for analisar a estética dos caras, os caras são tudo Nutella. A verdade é essa. Tá aí, né? E tá todo mundo migrando. Tá todo mundo migrando. Né? Tá todo mundo migrando pra lá, mano. Então só tem cara alto só nível. Casca grossa. E outra é essa. Contratação de Felipe Endrio também é um exemplo do que já está acontecendo. Felipe Endrio, ele todo ano, ele com certeza, se o contrato é de 1 ano, de 2 anos, de 5 anos, a gente não sabe. Mas com certeza ele faz um contrato e quando chega perto de vencer o contrato, ele reavalia se vai ser bom para ele continuar ou se não, se de repente ele vai ter uma proposta que é melhor. Sim. Então, esse cara é um profissional, Sim. entendeu? Sim. Então, o equilíbrio, na verdade, Xandão, o equilíbrio entre a filosofia marcial, sobre a questão da lealdade ao mestre, do discípulo e tal, você equilibrar, né, com essa questão hoje de você precisar ter alunos dentro da sua academia e você tratar o seu aluno como um cliente, esse equilíbrio não é simples de fazer, mas ele precisa ter a busca. Se não tiver essa busca, cara, você se perde no meio do caminho. Porque quem vai sustentar a tua academia é o teu cliente, não é o teu atleta. A academia que é só de atleta, ela não se sustenta, cara. Isso aí está mais do que comprovado. Sim. Quando a gente trouxe o Fábio Gugel, então a minha parceria com o Kaká Ferraz, né, da Rise, é antiga. Né? E aí, quando a ideia de fazer o curso do Fábio Gugel foi uma ideia que a gente pensou em fazer o curso lá. Então a gente conversando e ele disse, cara, era importante a gente fazer esse curso de gestão. Que ele fez presencial primeiro para depois lançar um online. E a gente quase que vai. Só que estava muito em cima, né? Pesquisando passagem, tá muito em cima, não vai dar não. Aí veio a ideia, né? Pô, o Kaká falou, disse, bicho, por que a gente não traz ele? Na mesma hora, eu sou topo. Vamos embora, vamos trazer o cara. E aí mexeu para lá, mexeu para cá, cachê alto, como é isso? Vamos trazer o cara. Bicho, a gente teve uma objeção enorme no valor do curso para os professores. Por causa do valor. Cobraram quanto, Marcos? R$700. Certo. Mas veio a ação que a gente fez para poder lotar o nosso curso. Veio gente de Sergipe, da Bahia, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco. A gente aqui teve muita resistência, velho, para poder a galera entender a importância de ouvir o que o Fábio tinha a dizer com o curso de gestão, abrindo ali um pouco da tecnologia que ele fez para poder a aliança acontecer. Já seria válido por isso, bicho, porque o cara já tinha uma academia bem sucedida. Sim. Né? Ele não só do ponto de vista de negócio, com uma marca forte, mas também uma academia super campeã. Então já valeria a pena por isso. A galera, não, é muito caro, é muito caro. Eu digo, cara, qualquer campeonato que você vá hoje fora da tua cidade, tu vai gastar isso, pô. Ou mais do que isso. Então é um campeonato que tu deixa de ir durante o ano para fazer um curso que vai fazer a diferença na sua vida pro resto da tua vida. E eu lembro que teve muita objeção e aí eu fiz uma parada com a galera, a gente meio que subsidiou para a galera da seguinte forma. Eu fiz um lote de camisas, eram acho que 15 camisas, eu acho, e eu entregava, era 20 camisas, entregava para os professores, eles vendiam a camisa, pagavam a MXA e o lucro que eles tinham, eles pagavam o curso. Entendeu? Caralho, que irado. Então a gente conseguiu, por causa dessa ação, colocar 20 pessoas a mais do que a galera que veio de fora. Mas se não fosse isso, muita gente que é daqui de Recife não teria participado desse curso. Que top. Entendeu? Então a gente conseguiu fomentar isso de uma forma que esse curso mudou a vida de muita gente. Entendeu? A gente sabe, né? Adrian Guerra, que já estava começando na Academia Gracie Maitá aqui, Marcinho, Léo Fonseca, que hoje é Aliança, várias pessoas que participaram do curso. Eu, Kaká, na Rise, hoje existe também por causa dessa ideia que abriu. Não que eu concorde com todas as ideias do Fábio, mas aquele momento que a gente fez o curso foi fundamental para abrir a mente da galera e fazer, obviamente, as suas adaptações para a nossa realidade e tocar a sua academia de uma forma mais profissional. Então isso fez muita diferença nesse momento. Eu acho que já fazem 5 ou 6 anos que a gente fez esse curso. Entendeu? Foi o único curso presencial no Nordeste e o curso presencial do Fábio só teve o dele que ele organizou em São Paulo e o nosso na época.
Então, assim, a gente já foi pioneiro de arriscar, de botar o nosso na reta ali para poder fazer acontecer. E graças a Deus isso funcionou. E tá aí. A metodologia, né? E muita gente hoje buscando essa ideia de viver do jiu-jitsu. Cara, que bom. Que bom que eu tô pensando da forma certa, correta. Vamos lá. Qual foi a primeira pergunta que você fez para mim quando eu entrei aqui no seu história? Xandão, e aí? Veio para ficar? Como é? Tu vai ficar aqui? Tu vai ficar lá? Como é que tu... Cara, e se você me perguntasse isso aí há 6 meses atrás, eu não saberia lhe responder. Porque eu não tinha ainda essa percepção de que existem pessoas com a mesma mentalidade do que eu penso quando eu resolvi voltar para o Brasil, né? Essa mentalidade que você acabou de explanar aí. E eu respondi para você, não, hoje eu estou em Recife, baseado em Recife, tem algumas coisas acontecendo e vai acontecer para expansão de marca, alguns projetos, mas hoje eu estou baseado em Recife e pretendo ficar em Recife, né? Aí até longos e períodos, anos aí, né? Não tenho, inclusive Fique hoje... por aqui com nós que a gente precisa de você. Tô dizendo, o negócio tá só começando. Inclusive eu não tenho pretensão nenhuma de sair, né? De passar mais 6 anos fora do Brasil. Até porque esses 6 anos que eu passei fora foi justamente esses 6 anos de busca ao conhecimento, de amadurecimento, de melhora. E uma das coisas, Max, que sempre me fez relutar em pensar em voltar era encontrar esse cenário que a gente estava aí há, sei lá, do passado, 10 anos atrás. E, cara, quando é o que eu digo, o Max que eu conheço hoje, estou tendo a oportunidade de conhecer hoje, não é o Max que eu achava que eu conhecia ontem. É um outro Max. E, inclusive, muita gente de fato que vai, né, consumir esse episódio. Eu faço questão, inclusive, que deixa eu falar para você, que você consuma esse episódio para você ter a percepção, a noção de que as coisas estão mudando e como a percepção pessoal muda das pessoas, né? Eu achava Max um cara, sempre achei ele um cara muito à frente, né? No modo pensante, administrativo, voltado para o jiu-jitsu. E hoje eu tenho uma confirmação, essa confirmação. E eu falei, cara, era meu medo. Eu disse assim, porra, mano, vou voltar para Recife, mano, pegar aquela parada toda arcaica pra caralho. E eu conversando com você hoje, tendo esse privilégio de ter esse episódio aqui gravado no nosso podcast, eu falo, mano, peraí, eu não tô errado não, quando eu resolvi voltar. Tem pessoas que querem que o negócio ande, né? Tem pessoas que querem que o negócio flua. Peraí, então não sou só eu não, tem mais doido querendo, pensando como eu penso aí. Existe um ditado que diz assim, né? Os loucos abrem os caminhos e os sábios vêm atrás, né? Então tá aí nessa loucura, meu irmão. Tá funcionando. É bem isso. E quando eu resolvi voltar, reativar o canal, falar de eleição, e você foi um cara, inclusive, que lá naquele episódio, naquele nosso encontro que a gente teve lá no Pina, você falou, Xandão, que trabalho incrível, mano. Continua. O negócio tá bom, tá bacana. Eu falei, caralho, mano, o Max, mano, tá falando isso pra mim, tá ligado? Um cara que eu não tinha nem tanta abertura, mas um cara que eu vejo como uma pessoa que realmente quer transformar o jiu-jitsu de Pernambuco. Eu falei, pô, então estamos no lugar, estamos correndo certo, não estamos correndo errado. Então, respondendo essa pergunta, né, lá nos bastidores, eu tô de volta, quero muito fazer algo construtivo. Eu acho que o canal, eu acho que o Instagram, eu acho que isso que a gente vem fazendo é a ponta da lança, é o início, é o start, mas tem muito mais coisas acontecendo. Eu acredito que, como uma experiência de 6 anos, de Estados Unidos, de Europa, viajando, Abu Dhabi, enfim, eu posso agregar muita coisa no cenário, né? Posso trazer muita coisa boa, né? Posso errar, né? Todo mundo está passivo disso aí, né? Mas a gente pode, como você falou, né? Os loucos abrem as portas para os sábios. A gente pode, inclusive, acertar e trazer mais gente com a gente. Com certeza. Não é verdade? E, cara, já estamos aí 1h20 de conversa, né? Pô, tem muito mais pano pra tem vários episódios. Inclusive, vamos pensar aqui em algo conjunto, de repente um quadro de Max falando de uma parada mais profissional pro jiu-jitsu, pro canal, enfim.
Cara, tem tanta coisa na minha cabeça pra eu pensando em fazer que eu... Quando eu venho, faço um episódio com uma pessoa, um episódio com outra pessoa, as coisas parecem que vão, sabe? Vai abrindo, Vai né? fluindo, né? Véi, deixa eu te falar uma parada que é exatamente interessante. A gente sempre, Xandão, às vezes tem uma inquietação, né, de, poxa, eu tenho uma ideia, mas aquilo não está sendo implementado, e às vezes essa ideia, ela está um pouco à frente do tempo, a gente implementa no tempo errado e ela não dá certo. E eu passei muito por situações como essa, e teve várias coisas que aconteceram que a gente realizou e que eu sei que foi muito mais por um propósito do que por uma pretensão, seja financeira ou seja de qualquer coisa. Vou dar 2 exemplos. O Fluir Podcast, aquilo que eu falei no bastidor também, a gente precisa de gente como você fazendo essa mídia, como tem o menino do BJJcast, o pessoal do .BJJ, o Clube da Luta, tem que fomentar esse tipo de ação, de iniciativa, porque é fundamental que existam canais de comunicação propagando essa realidade do nosso jiu-jitsu, da nossa arte marcial. Sim. Quando a gente lançou o Fluir Podcast, foi porque praticamente não tinha ninguém fazendo isso. De caramba, aí as ideias lá com barata batendo, disse, bora fazer isso aí, meu irmão. Tá na moda aí, todo mundo fazendo podcast, vamos fazer o nosso também. Botar a cara a tapa aí. A gente fez vários episódios, foram mais de 20 episódios, né? Que tá à sua disposição. Sim, obrigado, agradeço. Tá? Vou fazer os cortes, viu? Pra você já está autorizado por você. Tá autorizado, pode fazer. Vou fazer uns cortes. E aí, poxa, foi muito bacana que a gente recebeu personalidades, né, incríveis aqui, né? Sensei Tadao Nagai, Sérgio Nagai, Silvio Nagai, o mestre Gesiel Andrade, saudoso mestre Gesiel Andrade. Foram várias pessoas, várias assumidades que vieram para cá e que está lá o registro da conversa com eles, entendeu? Então a gente fez muito com esse objetivo também de, poxa, vamos plantar, não vou deixar isso aqui não. Aí quando você veio, que lançou de volta o canal, cara, pô, eu sabia que ia ter um desenvolvimento. Outra coisa que é importante a gente falar são sobre os eventos de Pernambuco, os campeonatos. Sim, né? sim. Por mais que a gente tenha essa visão de que o jiu-jitsu é muito mais amplo que o campeonato, Sim. mas o que faz o jiu-jitsu aparecer é o jiu-jitsu esportivo. O jiu-jitsu que a gente treina é o jiu-jitsu esportivo. Né? Então, quando a gente resolveu fazer um campeonato, a gente fez por um motivo. Porque eu tive uma conversa uma vez numa etapa do Campeonato Pernambucano, já era na nova gestão, que inclusive, vale aqui deixar minha ressalva, que a gestão do presidente Aristóteles foi um divisor de águas para o Jiu-Jitsu Pernambuco. A gente tinha o Jiu-Jitsu, a federação no ostracismo enorme, com todo o respeito que eu tenho à antiga mestre gestão, Derval, sim. né, para o mestre Derval, todo o respeito, poxa, não tem o que se falar da representatividade do mestre Derval para o Jiu-Jitsu do nosso estado. Mas do ponto de vista de gestão, estava muito, muito a desejar. Arcaico. E aí quando entra, mesmo que de forma abrupta, a gente teve uma mudança radical na realidade dos campeonatos. Melhorou muito. Mas tinha um ponto que me incomodava, que eram os absolutos, que anunciava-se valores e que se tinha no edital ali uma quantidade mínima de atletas que dificilmente conseguia atingia, sim. Então aquilo me incomodava. Por que me incomodava? Porque eu tinha atletas na MX Atim, né, dos atletas patrocinados da marca, que estavam buscando essa profissionalização. Se os caras estão buscando essa profissionalização, eles vivem de quê? Premiação. De premiação, patrocínio, de aula particular, de patrocínio. Uhum. Então, a premiação de campeonatos era fundamental para esses caras, entendeu? Isso quer dizer que era garantido que eles iam ter? Não. Porém, eles tinham chance reais de conseguir obter aquela premiação em dinheiro. Mas aí quando chega lá e não tem 6 atletas e a pessoa tem... Pô, o cara vai fazer 3 lutas e não vai ter nada, vai ganhar só uma medalha? Não concordava com isso. E aí foi numa dessas, eu acho que na época a gente patrocinava, acho que era Léo Fernandes, e Léo veio comentar. Pô, mas ó, que porra é essa, velho? Não consegue ver aí com a galera pra pagar pelo menos a metade, que seja metade de quê? Diz, da premiação anunciada, porque no edital são 8, mas... Às vezes tinha 7, mano. Faltava 6, eu 1. acho. Mas, pô, teve 6 atletas, eu fiz 2 lutas e tal. Aí eu fui lá em Ari, porque eu tinha essa abertura, porque no começo da gestão a gente conversava muito. Eu fui patrocinador da federação quando teve a mudança de gestão, e eu fui patrocinador do ano inteiro. Então tinha essa abertura para conversar com eles sobre isso. E aí no campeonato, obviamente, aquele calor da emoção, né, eu cheguei para ele e disse: Ari, presidente, por que não vai pagar a premiação?
Disse, não, porque tá no edital. Eu disse, mas professor, não faça isso não. Os caras são faixa marrom, na época, né? Poxa, já são profissionais. Pague pelo menos a metade. Não sei o quê, porque é o custo do evento e tal. Beleza, eu não tive a força para pagar naquela hora, mas eu disse, depois aí comecei a bater nessa tecla muito forte. E eu percebi que para fazer alguma coisa acontecer, eu tinha que fazer alguma coisa. E foi aí onde a gente fez o evento, foi o primeiro evento, né, da MXA, que foi o MXA Open, né? Sim, tá ali. Tá Open ali. Nordeste. Isso, exatamente. Esse campeonato aqui, ó. Isso. Esse campeonatozinho aqui que a gente fez, simplesmente, a gente não só abriu o Geraldão, foi o primeiro evento do Geraldão depois da reforma. Que irado, não sabia, não. O primeiro evento foi a gente que abriu. Top. Fizemos lá 8 áreas de competição. Top. Foi um evento realmente muito bacana, com muito Não, eu trabalho. vi depois, teve problemas? Teve. Sim. Foi o nosso primeiro Sim. evento. Mas uma das coisas que eu bati forte na tecla foi, se eu anunciei uma premiação, e foi uma premiação muito boa, a gente deu R$35 mil em prêmio, gerando tudo. A premiação em dinheiro que a gente vai anunciar, a gente vai pagar. Independente da quantidade de inscritos. Se tiver uma luta na final, tiver 2 atletas, a gente vai pagar. Uma vez aqui, a gente fez um podcast, né, com o Beto Tartaruga e com o Sid Clay também. Sim. E aí eu queria entender por que é que tinha esses editais malucos com 8, 10, até 12 atletas para poder pagar a premiação. E a galera justificou que era por causa do... precisava configurar as finais. Eu digo, mas peraí, pô, se for para configurar as finais, é só final. São 4 atletas já resolve, pô. Aí eu coloquei no meu edital 4, eu sabia que ia pagar tudo, mas eu botei no nosso edital que seriam 4 atletas. Por quê? Porque 4 atletas também vai fazer com que os atletas façam a parte deles de ter um pódio cheio, deles mesmo entre eles. E galera, a gente precisa ter o nosso pódio cheio, tem que ter pelo menos 4. Sim. Para poder ter um pódio bonito. Porque Uma a foto gente, com a visão bonita, do marketing, sim. precisa existir. Sim, uma foto sim. que tá só você em cima de um pódio é uma coisa, uma foto de você e mais um é uma coisa. Sim. Agora você tem uma Tá, foto quatro. de 4 pessoas, né, no pódio completo, é outra coisa. Sim, sim. Então a gente realmente tem que ter, para que os atletas também façam essa correria para poder ter. Mas as finais são isso. Sim. Então a gente pagou independente de quantidade. Óbvio que tem algumas nuances. WO não se paga. Não teve luta, Sim. não paga. Ok, aí tem justificativa. 2 atletas da mesma equipe. Pô, tem que ver também que não faz sentido. Se só tem 2 atletas e foi uma final de 2 atletas da mesma equipe, esses caras vão rachar ali e vão fazer. Também é uma justificativa. Mas a gente pagou todo mundo. Que bacana, mano. Entendeu? Então, assim, a gente teve que fazer para poder mostrar que dá para fazer e o jeito que tem que ser feito. Se a gente quer a profissionalização do jiu-jitsu, é isso, é dessa forma. Sim. E aí, logo em seguida, Novaes e Boca entraram na federação, na diretoria de eventos, e já seguiram, já botaram desse jeito também. E aí Novaes também já entrou também do mesmo jeito. Não, tá lá, vai continuar os 8, mas a gente vai pagar. E eles pagaram, mesmo se tivesse uma luta, foi pago. De lá para cá, todos os campeonatos da federação foram pagos. E outros eventos também, Tartaruga já fez evento pagando também, independente de quantidade. Sim. Mas isso tem que acabar. Ainda existe. Então, o edital tem que ser garantido, porque na federação, eu até fiz um questionamento lá, na hora que lançaram a premiação, eu digo, já mudaram também no edital. Por quê? Não, a gente paga de todo jeito e tal, não sei o que, isso eu sei, mas tem que garantir no edital. Porque garantir no edital é dar segurança para o atleta que ele vai receber. Tá lá escrito. E isso precisa mudar no edital. E eu acredito, né, Novaes, Tartaruga, que agora esse ano vai mudar no edital para 4 atletas, né? Pelo amor de Deus. Por mais que vocês paguem. Bota esse negócio lá no edital, porque aí consolida. E aí vira uma prática e a gente quebra uma cultura errada para poder fazer o jiu-jitsu chegar onde tem que chegar mesmo. Então, a gente sempre procura fazer, ao invés de só falar. Então, a gente procura seguir, né? É muito difícil seguir os princípios do Bushido. Mas quando a gente fala, meu irmão, a gente tem que falar e tem que fazer. Não adianta, entendeu? Às vezes a gente fala umas verdades que dói nas pessoas, mas tem que ser falada, entendeu? E se a gente quer mudar o cenário, se a gente quer contribuir para que o cenário evolua, a gente tem que dar nossas opiniões. E a gente não está certo toda hora, não. Porque às vezes a gente dá uma opinião, vem lá de trás, pô, não sei o que, pô, realmente. Mas uma boa ideia, ela para ser uma boa ideia, ela precisa ser debatida, né? Sim. Eu tô com uma ideia inicial aqui que pode ser uma merda, mas você traz a sua ideia, junta tudo e a gente faz um caldo ali, quando vê, evoluiu com o processo. Eu já tô com uma ideia aqui.
sei se você vai aceitar. De repente um programa fluir no canal X-Fight. De repente, né? É uma ideia. Tá vendo? Tá vendo como as coisas fluem? Max, não sei se eu vou conseguir tempo, mas também tô dando aula, né? Você tem que arrumar um tempinho, eu vou produzir. Você arruma o tempo, recebe o seu convidado e eu produzo tudo aqui e jogo tudo isso lá no canal. Massa. Max, é impressionante. Essa tua fala foi crucial e pontual demais. Por quê? As pessoas não entendem, irmão. Porque eu falava tão mal da federação e ao mesmo tempo eu falava tão bem de Ari. Perfeito. Né? As pessoas não sabem diferenciar instituição, CNPJ e pessoa, Aristóteles Queiroz, CPF. Perfeito. Né? A gente sabe que a federação não é Aristóteles. A federação é inclusive eu e você. Sim. Que somos afiliados à Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu. E muita gente me questionava. Muita gente. Meu Instagram não parava. Você não tem noção de quantas mensagens eu recebi. Como é que tu... Porra, assim mesmo. Porra, tu fala... Vou até direto aqui no linguajar. Tu bota da federação e, porra, Aristóteles que é o presidente, tu passa a mão. Não, galera. Não é passar a mão. Não é. Eu, inclusive, acho que essa virada de chave, né, de gestão, nesses 7 anos de Aristóteles, teve erros. Teve acertos. Mas essa gestão dele foi fundamental, inclusive, para essa virada. Para a gente, amanhã, em 2025, ter Novaes e Tartaruga como presidente, porra, da federação. Com certeza. Tá entendendo? Porque se não fosse Aristóteles, Novaes e Boca não tinham assumido a direção de eventos e, consequentemente, ninguém ia conhecer o trabalho dos caras que hoje é eleito democraticamente a presidente, né? Boca aí cedeu, né, a vice-presidência, né? Que eu achei isso de uma hombridade absurda, né? Absurda. Ele deixou o egocentrismo de lado ali. Falou, não, cara, eu quero, como você, como eu quero algo maior para o jiu-jitsu de Pernambuco. Então, ele retirou a candidatura dele como um vice-presidente. Possivelmente deve assumir algum cargo ali, algum secretariado, eu não sei ainda, né? Mas deixou ali para Tartaruga. E graças a Aristóteles, inclusive, a gente tem hoje uma oposição eleita na Federação Pernambucana de Jiu-Jitsu. Então as pessoas não entendem, você não entende. Tá aí. Cara, é estratégia, é marketing, enfim, é um jogo de xadrez, é um jogo de jiu-jitsu que você envolve uma lapelinha ali, fica ali, quando o cara vacilar o pescoço, o cara vai e mete um triângulo. Isso. É estratégia. Né? Perfeito. Aristóteles, ele, volto a dizer, teve acertos? Teve. Foram poucos ou muitos? Não sei. Não cabe a mim julgar se ele errou ou acertou muito. Não é verdade? Mas eu acredito que, graças a ele, a federação saiu de um patamar aqui para isso aqui. É indiscutível, né? A questão da descentralização, por exemplo, uma coisa que a gente conversava muito. Pô, como eu rodava, né? Rodo ainda no interior de Pernambuco, Rio Grande do Norte, enfim, mas principalmente no interior de Pernambuco, cara... Vai rodar no interior para tu ver o nível do jiu-jitsu da galera. Não é à toa que a gente tem o Felipe Andrew, campeão mundial, né? Um dos maiores nomes do jiu-jitsu da atualidade. Lá de Caruaru. Tem muito cara bom, velho, no interior. Muito cara duro. É claro. Vai para Arco Verde, tá ligado? Vai lá para você ver como é que é. Tu viu agora aquele Max, aquele que não tem um bracinho, que lutou agora saiu até no Instagram aí, pô. Ele é deficiente. Sim, no MMA. Do MMA, tu viu? Sim, vi. Cara, acho que é do Rio Grande do Norte, né? Do interior do Rio Grande do Norte. Mano, o cara com uma mãozinha só, irmão. Mas é isso, cara. Né? A arte marcial também tem isso. Você adapta, né, velho? Sim, o cara tem coração ali que tá em vontade, meu irmão. Marney, é não dele. Lembrei agora. Marney. Então a descentralização do jiu-jitsu foi muito importante. Sim. Porque essa galera, a gente sabe. Quem está lá no interior sabe a dificuldade que é para vir para Recife. Sim. Do mesmo jeito que a gente tem dificuldade aqui na capital para ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para lutar os principais eventos, o cara de lá tem de ir lá para cá. Então, levar o jiu-jitsu da federação para o interior é fundamental. E nós vai já assumir esse compromisso de manter essa ideia. Já vai ter Petrolina, vai ter e expandir, né? Exatamente. E agora com esse time, realmente, aí a gente vê... Eu fiquei realmente muito preocupado. Eu fiz campanha, por quê? Porque todo mundo sabia que o processo para ter continuidade na evolução, com todo respeito ao professor Evandro, que eu adoro como pessoa também. Sim. Cara, do ponto de vista de gestão,
a prova que a gente tem de Novaes à frente da diretoria de eventos, ela é totalmente real. A gente viu acontecer, né? E ele é um profissional da área. Sim, né? faz eventos. E outra coisa, Boca, a mesma coisa. Boca fez todos os eventos que eu fiz. Ele estava junto comigo. Sim. Boca foi meu sócio nos eventos, tanto do Geraldão quanto nos outros 2 que a gente fez. Junto com o Novaes também. Eu vi ali, de perto, a intenção. A intenção era muito importante ali, nesse momento. A intenção era pelo jiu-jitsu. A gente não estava preocupado com o dinheiro, a gente estava preocupado se ia dar lucro. E outra coisa, botamos dinheiro para fazer a coisa acontecer. Porque para fazer do jeito que a gente quer fazer, que a gente sabe que tem que ser feito, o risco financeiro é alto. Mas você tem que correr esse risco, cara. Você não pode fazer uma coisa para poder ter subterfúgios, para poder depois... não posso botar dinheiro. Ou então fazer um evento sem ter o orçamento ainda em caixa para poder realizar. Então eu vi isso acontecer. E a tendência com esse grupo que está aí agora é de um crescimento absurdo. Porque aí a federação já passou a ser referência. Está acontecendo. Uma federação que estava obsoleta aí no Rio Grande do Norte, estava obsoleta há anos, décadas. Teve todo esse movimento. Agora hoje a gente tem Ronaldo Aoki, a gente tem Felipe Bezerra, grandes nomes do Jiu-Jitsu do Rio Grande do Norte, transformando a Federação do Rio Grande do Norte também. Isso vai acontecer nas outras também. Sim. A gente tem uma federação bem organizada em Alagoas também, pelo Diogenes, entendeu? Eu acho que só precisa abrir mais um pouco, sabe? Mas os eventos são super organizados, premiação também paga. Tem só que se rever essa questão dos editais, entendeu? Porque o recurso público está aí. Se existe uma federação, é para trazer recursos para fomento do esporte. Sim. E só vai vir através da federação. Não tem como vir de outra forma. Não tem. Entendeu? Então, por que botar edital que limita a premiação para os atletas, que é quem faz um evento? A estrela principal do evento são os atletas. Então tem que ter essa visão. Então a gente vê hoje uma perspectiva para 2025 incrível para o Jiu-Jitsu de Pernambuco. Né? Para o Jiu-Jitsu mundial já está acontecendo, mas com essa nova gestão que vai ter aí, com o Novaes à frente, com Tartaruga. E outra coisa, o corpo de diretores que também estão ali é muito forte. Muito bem representado. Tem um Alfredo Belo, um auditor fiscal do nível de Alfredo Belo. Irmão, a gente sabe que as contas vai estar tudo redonda, meu querido. Se não bater, vai dar merda. O cara é o auditor fiscal do Estado, do TRE. Do TRE, do TSE, sei lá. Então, assim, o entendimento que a gente tem desse grupo que está aí é para elevar realmente o jiu-jitsu. Tem ele, Alfredo Belo, e tem Simão também, que é auditor também do... Auditor do... Acho que, não, que eu não sabia. Auditor. Acho que a Simão é do TRE. Do TRE, eu acho. E Alfredo é do Tribunal de Justiça. Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, isso. Ou seja, se a conta não bater, vai dar merda. Os caras estão lá prontos para fazer o negócio acontecer, cara. E a gente sabe por quê. Novaes não está entrando agora, não. Ele já vem de muito tempo fazendo eventos. Meu irmão, os eventos que foram feitos, Novaes deixou o caixa com dinheiro na federação. Redondo. Entendeu? E outra coisa é a rede de relacionamentos que ele tem. Entendeu? Então, essa rede de relacionamento... Eu já disse, ele já vai conversar. Provavelmente a MXA vai estar no campeonato da federação ano que vem. Porque, é importante para a gente estar junto, não só porque a gente acredita no projeto, mas como a gente sabe também que tem uma representatividade de estar ali, né, chancelando também. A gente não entra... É importante. Eu acho muito importante você, inclusive, estar nessa volta, nessa retomada de crescimento com a federação. Com certeza. Porque, quer queira que não, irmão, hoje a MXA é referência. Né? Não é a pioneira, né? A gente sabe que teve outras marcas aí, né? Ou se foi a pioneira também, não sei. Não posso afirmar, mas é que se mantém aí, perpetua aí por 14 anos. Sim. E é referência hoje. Quando a gente fala que kimono no Nordeste, MXA, pô. Então é importante, inclusive, você estar nessa retomada de crescimento da federação. Com certeza a gente vai estar, porque a gente vai achar uma equação e vai conseguir chegar. Né? Então, assim, são coisas que são importantes da gente pontuar, porque a gente está realmente gerando uma expectativa muito grande sobre isso. A gente sabe que as equipes estão crescendo muito, o jiu-jitsu está crescendo muito, são cada vez mais praticantes. E, como a gente disse, tem um corpo bom de atletas, mas tem uma galera aí que não é atleta, mas vai querer se testar e vai virar atleta, né? Ou seja, então a gente tem que dar oportunidade para essa galera também. Então a gente acredita muito nesse movimento que está acontecendo aí para 2025. E a gente continua também com o nosso timezinho ali. A gente está no processo agora de renovação. Boa. Quem vai ser, quem não vai. Mas praticamente assim, o time... Se mantém, né? A base, né? A base, vai entrar algumas pessoas novas aí também. Mas a gente está também com um trabalho
bem desafiador na base, ali com crianças e adolescentes, né? Eu acompanho bem. E a gente tá... E, mais uma vez, a gente entrou... Por que a gente começou com esse movimento com as crianças e adolescentes ali? Com atletas? Porque a gente viu um processo muito acelerado de profissionalização de atletas mirins e kids ali, né? Sim. E isso gera uma coisa que pode ser prejudicial, que é a precocização. Precocização de uma criança que já vive uma vida de adulto. Então a gente tem ali meninos com 9, 10 anos de idade já vivendo no seu alto rendimento. Uhum. Como é que vai ser isso lá na frente? Então quando a gente fez um cuidado, o primeiro encontro que a gente fez, né, chamou do encontrinho dos MXA Kids, são 6 atletas, mas tem uns apoiados também. Uhum. E a gente juntou essa galerinha lá na academia, né, do Gibson Santos. Foi muito legal. Mas a gente fez questão desse encontro não ser só um encontro para a galera rolar, não. A gente fez um encontro com palestra com psicólogo, doutrinar, palestra com educador e palestra com nutricionista. Que bacana, e eu também dei a minha palavra sobre esse processo, né, que a gente entende. A gente quer apostar na base, mas espera aí. Vamos apostar na base cautela. Não é uma criança que a gente está ali, é uma criança e a família dele que está junto. Sim. Né? Quando a gente abraça uma criança para ser um atleta patrocinado, a gente sabe que é uma responsabilidade que a gente tem também com aquela família, entendeu? Então a gente está sempre com esse cuidado. 2025 vai ser um ano de mais experimento, né? A gente vai fechar novamente praticamente quase todos os atletas kids vão continuar. Saíram mas entraram outros, mas na faixa de 6 atletas que a gente vai ter só no kids, entendeu? Então a gente fica muito feliz e ao mesmo tempo também dizendo assim, caramba, é uma responsabilidade que a gente tem aqui de estar lidando com isso, mas é uma contribuição, né, que a gente vai estar dando também para avaliar, para tentar mostrar uma direção, para trocar ideia junto com os pais, com os professores. E a ideia é que esses meninos consigam seguir no jiu-jitsu e cheguem lá, né, no alto, sonho dele. Né? No alto nível. Cara, só pontuando mais uma vez, eu gosto de pegar esses teus ganchos e falar porque a gente pensa muito igual, né? E uma das coisas que me fizeram, né, repensar em ficar, ninguém sabe, mas eu vou até explanar agora aqui para você, é o seguinte: se a federação não caísse nas mãos das pessoas, eu não fiz campanha, até porque eu tenho que... Você é mídia, né? Eu sou mídia, eu tenho que ter uma imparcialidade, o canal, né, tem que manter essa imparcialidade. Claro, eu tenho como um apreciador da boa arte, eu tinha o meu lado, eu não podia explanar isso, porque, né, eu tenho que manter imparcialidade no canal. Mas eu tinha uma promessa comigo: se a federação permanecer na mão da gestão, eu vou embora. Eu vou embora. Fica, Xandão. Aí agora, se ela se ela se trocasse de mão, né, na mão das pessoas que eu acho que seriam as pessoas corretas, eu ficaria. Opa, tô aí, viu? 2025 tá aí, X-Fight tá aí, é muita coisa nova. Aguardem. Não posso falar muita coisa ainda não, mas agora, muita coisa inclusive está nessa parte de montagem, escopo, né, estudando todo esse 2024 para trazer à tona, aí em 2025. Max, cara, que prazer enorme, velho. Eu sei que eu quero outros papos mais. Vamos embora. Eu tô com coisa para falar aqui ainda, viu? Vamos deixar isso para um segundo momento? Tem um negócio que é interessante a gente depois pontuar para uma próxima conversa, que é sobre esse movimento, né, de transição de equipe. Por exemplo, tem a pergunta que... Eu vou fazer uma pergunta para mim mesmo, porque eu sei que todo mundo comenta sobre isso. Que são as transições que acontecem, né? A gente teve agora um movimento do Gibson Santos, né? Foi para a Nova União. Sim. E Deixa eu lhe interromper. Tem o seu dedinho ali ou não? A pergunta era exatamente... Porque, cara, realmente teve uma recorrência de atletas que são patrocinados da MXA migrarem para a Nova União. Certo. Tem o dedo do Max ali dizer, não, faça isso, venha para cá. Ali, de jeito nenhum. Pelo contrário, como eu sempre disse, o jiu-jitsu que a gente vê é um jiu-jitsu que seja o melhor para aquela pessoa. Se você não está se sentindo bem em determinada academia, por N motivos que seja, ou se você está visualizando que de repente uma nova experiência pode elevar o seu trabalho, por que não migrar? Por que não migrar? Acontece que para a MXA não é interessante que se concentre tantos atletas dentro da Nova União. Para pensar.
Eu já estou dentro da Nova União. Sim. Vitor Hugo, que tem patrocínio vitalício dentro da MXA, está dentro da Nova União, que é a sumidade dentro da Nova União. Né? Então, se eu já tenho Vitor Hugo e Max, que é o dono da MXA, o CEO da MXA... Cirilo, né? Exatamente. Por que é que eu vou querer mais gente na Nova União? Entendi. Não faz sentido. Eu preciso ter pessoas em várias equipes. Sim. Eu preciso disso do ponto de vista comercial. Preciso difundir nosso trabalho, nosso produto, nosso material em outras equipes. Tá? Então não faz sentido eu querer trazer a galera para a Nova União. Agora, é natural que as pessoas enxerguem o trabalho que está sendo feito pelo presidente Breno na Nova União. Sim. Que é uma coisa que faz muita diferença, na minha maneira de ver, é o tipo de liberdade que ele dá para os atletas e essa ideia de não ter o atleta como sua posse. Eles estão ali para poder fazer com que o atleta tenha o melhor treino possível e, se tiver uma oportunidade, ser direcionado para o que seja melhor para eles, como eu dei o caso do Cirilo, que foi feito no Mundial para poder ficar com o Ciborgue. Então a visão não é de reter ninguém, então isso, claro, que chama atenção. E tem um material humano para treino muito forte também. Sim. Né? Então a MXA não tem nada a ver com isso. Porém, os atletas, obviamente, vêm conversar comigo sobre isso. Foi o caso da Duda, Cirilo, a gente conversou bastante com o Cirilo. Cirilo, quando saiu da GF Team, foi muito conversado com o Carioca, essa migração. Cirilo estava na faixa roxa, liderando o projeto. Carioca já tinha viajado para São Paulo. Cirilo estava solto dentro da GF Team, não tinha suporte, isso é um fato. Entendeu? E chegou um momento que ficou insustentável para ele. E aí, quando ele veio para a Nova União direto? Não. Ele veio para poder a gente conversar sobre qual seria a melhor possibilidade. E foram colocados ali 3 ou 4 possibilidades para ele, dentro da visão do perfil do Cirilo. Sim. Entendeu? Qual era a melhor realidade para Cirilo. Então, equipe A, B, C e D. Foram 4 pensadas. E dentre elas a Nova União. Ele é quem decide. Claro. Não é o Max que diz assim, vem para cá ou vai para lá. Não tem como a gente fazer isso. Agora, a gente tenta mostrar uma realidade dentro da nossa visão para dar subsídios para ele poder ter a tomada de decisão. Da mesma forma como foi com o Duda. Mesma coisa. Entendeu? Assim, tipo, se existe uma possibilidade que vai elevar esse atleta, a gente está aberto para isso. Né? De repente fulano vai para a Nova União porque o Max está lá e de repente pode ser patrocinado pela MXA. Não tem garantia nenhuma disso, cara. Isso. Garantia nenhuma, até porque a gente recebe pedido de patrocínio todos os dias. Todos os dias a gente recebe pedido de patrocínio. E é muito difícil. Às vezes a gente vê uma pessoa que tem um potencial, mas não tem mais vaga. É uma empresa, precisa sobreviver. A gente já está com uma cota totalmente extrapolada. Então, galera, não tem a influência, né, da MXA ou do Max no processo de decisão de migrar de uma equipe para outra, até porque não é interessante para a MXA. Entendi. Né? Não é interessante do ponto de vista como um negócio. Né? Mas, queira ou não, hoje vários atletas da MXA estão concentrados dentro da Nova União. Né? Tem eu, tem Vitor Hugo, tem Duda, tem Cirilo, tem Fernandinha Baratio, que é juvenil, quem mais? Murilo Henrique, né? Que é faixa preta, já vão 6 aí, né? E agora é Gibson Santos, tá? Então, assim, o que eu puder fazer para ajudar um atleta a tomar uma decisão que seja mais acertada possível, a gente vai fazer, até porque a gente trabalhou, né? Pop e Faio também, né? Sim, Pop e Faio, sim. Que também estão na Nova União. Mas o que é que isso vai... Qual é a minha visão no futuro em relação ao que pode acontecer? É que as grandes equipes, elas vão também formar seus clubes de competidores. Sim. Essa realidade dos clubes, ela é muito fácil de prever. Né? São os profissionais que vão estar ali, que vão viver para treinar. E aí vão existir esses clubes. Né? Então, assim, tipo, e a MXA não tem só atletas. A MXA tem atleta na The Brother, a MXA tem atleta na GF Team, a MXA tem atleta na Game Fight, a MXA tem atleta... deixa eu ver se tem mais alguém. Enfim, de cara que a gente já né, consegue. Da Gracie Barra, né? Enfim, então são vários atletas e a gente sempre teve esse cuidado de não estar beneficiando só uma equipe. Né? Se aconteceu essa migração, foi de forma extremamente natural. E a gente sabe que essas pessoas que vieram também estão satisfeitas e outras não, vão sair também, porque a galera... Esse ciclo vai ser muito constante e vai se alterar, vai sair daqui e vai entrar outro, vai sair de outra equipe. E esse movimento ele é salutar para o jiu-jitsu, para a profissionalização do jiu-jitsu. Então deixar bem claro aí que a gente
A gente tá aqui para fazer o jiu-jitsu crescer, galera. E ser pelos atletas. Quem tá perto da gente, a gente tenta fazer o melhor por eles. Ajudar, né? Exatamente. Galera, cara, deixa eu botar aqui pra mim. Galera, que papo. Que papo, eu saio hoje totalmente... Eu entro de uma forma e saio de outra forma, né? Modo pensante. E... encontrei um guru, né? Nada, para com isso. Olha, hoje eu encontrei um guru, né, para falar de jiu-jitsu de Pernambuco. E é um cara que tá 14 anos aqui ininterruptos, né? Ininterruptamente aí nessa batalha. 14 anos. Então, hoje eu vou lhe aperrear muito agora, viu? Então, seu contato aqui agora. Vá lá fazer um treininho lá na Rise, de Setúbal, Vou. agora eu tô com minha primeira turma. Vou lá visitar. Tô num processo aí muito bacana também, que é Vou outro lá. movimento, que gerou uma certa situação. Pô, a Max, agora não é mais Nova União, é Rise, né? Gerou essa... Não, Max é Nova União. Rise entendeu? é E a Rise escola, né? isso. E um projeto incrível, que eu acho que vale a pena a gente depois conversar mais sobre isso. Vou lá, sim, né? sim. Porque a gente vai também, inclusive, fazer um trabalho, porque a partir de agora, a Rise é uma franquia, tá aqui, ó. Tá? Rise Sim. Franquias, um ótimo investimento. Já levo pra vocês. Tu sabe que eu participei desse primeiro 2000 e a gente tinha uma fizemos uma reunião, eu, Kaká e Vitor e Hugo Veras. A gente tinha quando eles pensaram nisso aqui, eu falei, mano, essa é a ideia Rise para vender nos Estados Unidos. Inclusive, eu fui incumbido por eles de levar essa proposta para lá, para buscar grupo de investidores e tal. Devido à correria, devido ao curso da vida, né? A gente meio que a gente deixou isso para um segundo momento, né? Mas eu participei não participei da ideia lá atrás com os meninos. A gente se reuniu ali na Madalena, que eu moro ali pertinho. A gente fez algumas reuniões lá. E a gente tinha, inclusive, eu me mapeei para ele vários lugares, né, na Flórida, né, na Geórgia e Califórnia, para a gente levar a Rise para lá para fora. A gente ficou muito perto de acontecer, mas aí eles optaram, falaram, não, peraí, vamos fazer o seguinte, deixa eu começar aqui, Perfeito. Que é uma coisa mais palpável e acessível, dando certo, aí a gente volta a conversar. É um trabalho muito bem planejado, né? As ideias que o Kaká e o Hugo têm também batem muito com as minhas, e a gente conversa desde muito tempo, pode sim. E a gente ficou muito feliz, né, com esse convite, e na verdade eu até manifestei, poxa, de repente tem uma vaguinha para eu dar aula lá e tal. E aí a gente sabia que poderia gerar alguma situação, mas a Rise, hoje, ela está inovando no mercado da arte marcial, porque ela é uma plataforma que vai dar oportunidade para profissionais do jiu-jitsu que se enquadrem dentro dos valores deles. Ou seja, a partir do momento que eles franquiam, eles vão abrir outras unidades. Sim. E aí, a base do corpo pedagógico da Rise é Andrade e Brazilian Jiu-Jitsu. Sim. Porém, precisa abrir para outras possibilidades, porque às vezes você não consegue material humano para poder ter tantos professores dando aula, para preencher todos os horários. Isso é muito complexo, porque ter professores é uma coisa, ter bons professores é outra. Né? Então, a ideia que a gente vai trabalhar e que eu devo, né, puxar esse carro, já comecei, porque eu sou o primeiro professor que não é da Andrade, é da aula na Rise, e a ideia é que isso cresça também junto com a franquia. Então, é mais uma possibilidade de oportunidade para bons profissionais que resolveram não ser atleta, mas ser bons professores. Sim. Professores que saibam trabalhar com inclusão, professores que saibam trabalhar com crianças, né? Então a gente está muito feliz, a estrutura é incrível lá, né? Você tem que ir lá visitar. Tem que ir lá, a estrutura da Rise Setúbal é realmente incrível. Eu tenho que ir lá. É um dojo, é como se fosse, vamos dizer assim, a self-fit da arte marcial. Da arte marcial. Entendeu? Então, lá, e outra coisa, eu tenho o meu horário, mas o cara pode treinar em qualquer horário e em qualquer unidade. Ele fazendo o Global Plan lá, ele vai poder treinar em qualquer horário, em qualquer unidade. Então, não tem desculpa se eu estou na Zona Norte, se eu estou na Zona Sul, eu posso fazer o meu treininho lá. Que bacana. Então, são projetos inovadores reais, que já estão acontecendo. São 4 unidades e a tendência é crescer cada vez mais. São 4? Já estão em 4? Madalena, Espinheiro, Boa Viagem? Casa Forte.
Casa Forte é onde, Casa Forte? Casa já Forte tá pronta já? Tá pronta e é top lá. Não, né? Você passa por uma sementeira, tudo arborizado, um negócio muito bacana, integração com a natureza. Meu amigo Cacá Ferraz, eu não tô esquecido de você não, inclusive eu já liguei pra ele um dia desse, há 2 semanas atrás. Ali tem o que falar também, viu? Tem, a gente vai fazer, eu quero justamente isso, aprender. Que bicho, quando você escuta as pessoas falar, você aprende, é 1h30 de aprendizado, né? Hoje, como eu disse a você, hoje eu tenho um guru. Tudo que quando eu for falar, Max, me ajuda aí. Estamos aprendendo junto. Max, me ajuda, irmão. Olha, isso aqui em Pernambuco, o que é que tu acha? Isso eu vou lhe aperrear. Fato. Você já me deu essa abertura aí. Tamo junto. E eu preciso visitar a Rise. Eu vou lá na sua. Depois eu quero pegar contigo o teu horário de treino. Meu horário terça, quinta e sexta, 8 horas. Da manhã. Amanhã já tô. Hoje eu tô lá. Da noite. Da noite. Ah, tá, noite. Pronto. Eu vou lá visitar, quero muito conhecer esse modelo de negócio. Eu tive esse primeiro contato com os meninos lá atrás, mas eu não. A gente, né, desvirtuou um pouco ali, mas eu quero voltar a conhecer, né? Quero voltar a conhecer, não, quero voltar a ter o contato. Perfeito. Tá? Max, meu caro, nobre amigo e agora guru do jiu-jitsu pernambucano. Que prazer pra mim nessas quase 2. Faltam uns 5 minutos para 2 horas, são uns 5 minutos finais aí, inclusive, que eu vou lhe conceder para você explanar, né, suas palavras finais. Honrado demais com esse momento. Muito, muito obrigado. Eu sei que você é um cara que corre para um lado, corre para o outro. Porra, tem loja, tem isso, tem aquilo. É o homem da capoeira, é o homem da vaquejada, é o homem do surf, é o homem da fluir, é o homem do jiu-jitsu. Não para que é Cara, mais uma vez, obrigado, irmão, por abrir aqui as portas da MXA. Eu que agradeço aí a oportunidade. Eu saio com totalmente uma outra percepção de visão do que é MXA, do que foi MXA, do que está sendo MXA. Quero muito depois sentar contigo, a gente ver o que é que pode fazer algo em conjunto aí. O lance da Fluir é uma parada que me interessou, de repente um programa Fluir no X-Fight TV, que é o YouTube, né? O X-Fight Podcast é um programa, o X-Fight TV é um canal, né? De repente o Fluir entra lá na... Vamos trocar essa ideia com o Baratex, que vamos, também que é o, né, que tá com vocês aí. Isso. E é isso, irmão. Muito obrigado. Obrigado de coração, de verdade. Foi muito bom essas 2 horas de conversa, né? Obrigado pelo presente aqui da minha camisa, que eu vou usar mais tarde na confraternização da empresa. E só lembrando a vocês, 15% de desconto até o Natal, XFight 15, usem o cupom XFight 15, viu? É importante vocês usarem, tá? Max, 5 minutos de palavras finais aí, agradecimentos, e vamos marcar um segundo episódio aí, muito em breve, viu? Vamos embora. O próximo a gente faz lá no dojo da Rise. Boa! Eu estou muito feliz de estar iniciando também esse novo ciclo, né? Esse novo projeto. Boa! E Xandão, só tenho a agradecer. Se dependesse da minha opinião, fica, Xandão. Não vai não, porque aqui tá bom. Eu me apaixonei de volta pela minha cidade, né? Eu fiz um projeto de vida de vender carro, e vendi o carro e só passei 5 anos andando só de bicicleta. Isso me conectou demais com a cidade. Eu sou apaixonado pela cidade do Recife hoje. Conheço vários lugares do mundo, porém acho que o nosso lugar, não sei se é porque eu também estou mais velho, né? Já querendo mas a gente vai ficando mais velho, vai ficando meio frouxo. E aí eu quero mesmo estar aqui no meu canto, né? Com meus filhos, com minha família, trabalhando aqui com o Jiu-Jitsu do Nordeste. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade de trabalhar com essa missão aqui, que é fazer a nossa arte marcial chegar nos patamares que a gente acredita que ela pode chegar. E eu sei que vai chegar, porque o Jiu-Jitsu, que é o que a gente está mais envolvido, né? Ele tem um poder enorme de transformar a nossa sociedade. E a gente precisa fazer com que isso chegue para mais pessoas. Sim. Então, o seu canal, ele é fundamental para que isso seja divulgado, seja mais falado. Porque você traz pessoas que têm realmente uma opinião formada ou uma opinião a dar porque tem uma experiência de vida. Né? E aí a gente pode chegar a influenciar algumas pessoas a dar uma chance para o jiu-jitsu transformar a vida. Sim. Né? Então, o meu concorrente não é a academia da esquina ou a academia vizinha. Meu concorrente é o cara que está no sofá, passando situações de vida de sedentarismo, diabético, enfim, esse cara é quem a gente tem que trazer para a nossa academia. Então, se a gente tem um trabalho de divulgação bem feito, a gente pode impactar alguma pessoa que está precisando do jiu-jitsu. E aí a gente tem que dar essa oportunidade que essas pessoas consigam entender que o jiu-jitsu pode transformar a vida delas. Então, eu
não estou falando isso da boca para fora, porque eu já vi isso acontecer em muitas casas, em muitas famílias e na minha própria, né? E é claro que a gente sempre está buscando ser melhor um dia após o outro como ser humano. Mas sem o jiu-jitsu, eu tenho certeza que eu não conseguiria estar nesse processo, sabe? Como eu sei que você também é da mesma forma, como todo mundo, como as pessoas que estão perto de mim, né? Quando eu converso com o meu mestre Vitor Hugo, quando eu converso com o meu mestre Curisco, os professores Breno, Bruno, a conversa é sempre a mesma. Vou lá para o interior, Romualdo, Lucas, todas as Felipe Bezerra, então são muitos nomes que foram impactados pelo jiu-jitsu, transformaram a vida própria e estão transformando a vida de outras pessoas para melhor. Então a gente sabe que o jiu-jitsu tem esse poder e a gente tem que divulgar isso. Por isso que eu digo fica Xandão, porque Xandão tem que estar com o X-Fight aí bombando ainda e tem muito trabalho pela frente, meu querido. Vamos embora. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Se é para o bem da humanidade de Pernambuco, eu fico... Boa, garoto! Galera, cara, que episódio sensacional, 2 horas de conversa. Pode ser que você fique ali, 2 horas, assiste meia horinha agora, guarda meia horinha para depois, mas é importante que vocês assistam tudo de fato. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, cortes no Instagram, e ele também vai estar disponível na plataforma do Spotify. Então, durante o seu dia ali, você pode estar com um fonezinho, ouvindo, né? Simplesmente ouvindo, absorvendo aí esse conteúdo. Que conteúdo incrível, Max. Meu irmão, obrigado de coração. Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado de coração. Agora é o seguinte, vamos almoçar? 2025, o negócio vai ser muito bom para todo mundo, para o Jiu-Jitsu Pernambuco. E a gente vai estar aqui em 2025 inteiro, realizando esse trabalho aí que vocês já sabem, né? Que vocês nos acompanham. Deus abençoe todos vocês. É muito importante que eu agradeça também, inclusive, a você, seguidor, a você que não é seguidor, mas que acompanha nosso conteúdo. E é importante também que você nos siga no Instagram. Siga X-Fight, siga MXA, segue Max, segue Xandão, segue todo mundo. Curte e compartilha. Compartilhar as ideias é muito importante. Tá, galera? Deus abençoe mais uma vez. Quinta-feira. Amanhã é sexta. Tamo junto. Papilinha, brother.